Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E no episódio de hoje nós vamos discutir o capítulo 7 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Sabia! Esqueci guarda-roupa sem armário, mana. Armário! O bicho-papão no armário. Tava esperando. Ah, ela gosta de ver o circo pegar fogo. Eu ela. gosto. Ai, mano, vamos começar do capítulo já, que é o 7. Sabe que eu amo o 7, né? Aquela, eu sou muito cética, mas o 7... Não é à toa que eu sou cética, né? 7. Ai, tá. Ai, engraçada. Diga. Palhacinha. Não, era só isso. Eu gosto do número 7. Ai, entendi. Mas eu quis dizer cética. Chutar. 7K. Entendeu? Eu entendi. Mas Não você foi perguntou, engraçado não. Você perguntou, fez eu explicar. Pensei, Não, eu talvez, entendi né? por que tu queria falar do capítulo Só 7, porque número 7 7 mesmo. E é porque eu sou Entendi. cética. E céticas são as pessoas que gostam do número 7, caso vocês não saibam. Fica aí a sim. nível de informação. É verdade esse bilhete. Eu tava lá, eu era o 7. Eu era o 6 que tava bem do lado. Olhei tudo. Vamos às listas. Não temos personagens novos apresentados nesse capítulo. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Me pergunte. Eu coloquei aqui solução redutora no meio. A gente tinha falado já. Já falou? Tá. Como que é em português a solução redutora? Solução redutora. Porque a gente tinha falado, acho que alguns capítulos atrás, ou talvez, acho que foi até no Câmara Secreta, e eu até brinquei assim, tipo, nossa, essa solução pra encolher ainda vai dar Verdade. muito. E aí você até ficou bem assim, aí eu falei, então deixa. Verdade. Foi. Só que a gente chamou de solução pra encolher, né? Foi. A lista de feitiços, objetos e criaturas apresentadas nesse capítulo são o Ed Wozzy, é um feitiço, Ridiculous e o Bicho-Papão. E não temos locações novas apresentadas nesse capítulo. O bicho-papão a gente tinha falado um pouco, na verdade, muito sobre ele Bastante. no episódio de folclore britânico, né? Inclusive, recomendo super nosso episódio preferido até hoje. Maravilhoso. Eu falo por mim e pela Andressa, que ela achou sim. Ela achou assim, é verdade. Ai, a piada interna, mas tudo bem. A gente já tinha falado do bicho-papão e que o tema é o bicho-papão, né? A Andressa tá virando com a cara já. Eu acho que tá todo mundo em casa. É mesmo, assim, o tema é o Bicho-Papão mesmo? Eu acho que tá todo mundo em casa assim, ó, com a xicrinha de café ou com a tacinha de vinho, esperando assim, o que ela vai falar hoje? Vamos ver. O que ela vai tirar? Da onde que ela vai espremer? Não, porque eu não hoje? sei se vocês viram, mas mas o tamanho do roteiro dela... Assim, né? É um caderno inteirinho. Eu já não gosto de falar, né? Se é pra falar do Snape, então me chama que eu vou, como diria a Inês Brasil. Não tem emprego de falar do Snape, não? Tô precisando, gente. Não, mano, assim, eu acho que a gente pode ler o resumo e ir conversando sobre. Eu fiz em tópicos, tudo bonitinho aqui. Tá até marcado em cores diferentes, né? Os meus tópicos, tipo, escrever faz no o canto, resumo porque eu dela. esqueci. Mas enfim, eu só queria deixar bem claro que eu não vou repetir isso durante o episódio. Bom, vou tentar não repetir isso durante o episódio, que no começo é que eu não odeio o Lupin, tá? Ah, tá bom. E que eu não acho que o Snape é perfeito. E que eu não odeio a McGonagall. Mas vamos lá. Ai, Andressa, a Andressa tá se coçando já. O que você quer falar também? já Não, eu tô já. pensando, sabe por que é? Porque quando chegar na hora do Sirius, eu vou falar muito mal do Sirius. Então, se você quer falar mal do Snape, mano, eu Não, aguento. Pode falar mal do Snape. Eu consigo aguentar. Aquele meme, né? O Snape deitado na cama assim e eu assim. Eu sei. Esse vai pro feed. Pode falar mal do Snape, gente. Aqui, eu aqui. A gente vai fazer o contrário, tipo assim, né? O Draco dormindo e eu, assim, só que as facas tá vindo do outro lado. Caguei. Ai. Malfoy chega atrasado à aula de poções no dia seguinte, todo enfaixado e reclamando de dor. Draco reclama pro professor Snape que coloca Harry e Rony para preparar os ingredientes de poção dele. O Draco, ele tem a cara daquele tipo de pessoa de que machucou o braço e chega mancando na aula. Sabe? Ele não tem a cara. Nossa, nossa, Joffrey Felix. Nossa, muito. Sabe? Quando a loba... enfim. Muito escroto, muito. Não tem nem o que dizer, né, gente? É isso. Ai, Vai falar o quê? Com o Draco, nossa. Agora sim, eu falei que eu não acho perfeito nem nada, mas que eu amo
que o Rony corta os negócios tudo mal cortado. E o Snape manda ele trocar e fica tipo assim. Pedagogia. Não, é 5 anos de faculdade de pedagogia pra quê? Isso aqui eu acho muito bom, cara. Uma aula. Muito. Mas tá certo, na verdade. Ele fez, né? Porque o Rony fez De má vontade, de má né? vontade. Tem todos os níveis, né? O Rony claramente ele viu que o Draco tava fingindo e tal, mas o professor mandou, ele fez negócio de cagado, ele mandou trocar. Ai, as raízes que ele passou, acho que falou 1/4 de uma hora, né? Cortando pra ficar certinho. Sim, a dele. E depois se bater pra tentar ajeitar as que ele cortou igual a cara dele. Uhum. Agora, um negócio que eu não entendo é essa história do Snape com o Draco. Tipo, claramente o Draco tá... Lá ela com o papel dela. Não, cara, termina seu raciocínio e você vai ler o título do meu primeiro tópico. Olha pra você ver como é que somos almas gêmeas. Porque claramente o Draco tá fingindo, a Madame Pomfrey consegue construir um osso inteiro, refazer, e ele não tem nada. Mas o Snape vai lá, vai com calma, Draco. Sente-se, ajude ele. Chegou atrasado na aula, atrasado, né? Nem aí. E eu acho que o Rony fala, tipo, se a gente chegasse atrasado, o Snape ia dar atenção, um negócio mas assim. é um negócio diferente, e aí eu não entendo. Tá borrado, porque depois que eu decidi que eu ia colocar de vermelho, eu escrevi por cima, mas lê aí. Acho que dá pra ler. O favoritismo do Snape para com o Draco e os Sonserinos no geral. Vamos começar o primeiro tópico. E vamos à minha dissertação. Mas é que, na verdade, assim, o que eu queria... tem essa questão que ela atravessa todos os livros, na verdade, né? Acho que o último não, porque o Draco não vai, né, pra Hogwarts no último ano. Mas atravessa todos os livros, né? Que é esse favoritismo que o Snape tem com o Draco e com os alunos da Sonserina no geral. E aí eu quis colocar aqui que é bem no estilo bem simplista de Harry Potter mesmo, né? Que é tipo... Grifinórios são totalmente do bem. E são, Grifinórios e todos os outros, né? Porque todos aí, tipo assim, todos os outros, não precisa nem ter nome. Sim. As outras duas casas são totalmente do bem e as Sonserinas são os do mal. Então a gente dividiu ali em 2, né? E aí, nesse estilo bem simplista, os Grifinórios só fazem poções com os Sonserinos. E aí, tipo assim, poções é a aula que o Snape dá. O Snape foi da Sonserina. O Snape é diretor da casa da Sonserina. E eles, coincidentemente, né? A autora colocou aqui assim, aleatório, só que não, né? Que eles façam com os Sonserinos a aula de poções deles. Eu até anotei aqui que, na verdade, eles não fazem nenhuma outra aula com outros alunos. Eles só fazem nos livros, né? Desculpa, nos livros. Nos filmes, até eles colocam algumas outras aulas juntos. Mas eles só fazem poções com os Sonserinos, herbologia com a Lufa-Lufa e trato das criaturas mágicas com os Sonserinos também. Mas de resto, todas as aulas aparentemente são só Grifinória. Então tem um aspecto, por exemplo, assim, que a gente vê a McGonagall, que é diretora da Grifinória, dando aula para os Grifinórios, mas a gente não vê ela em comparação, tipo assim, ela dando aula para os Grifinórios e Sonserinos, ou e Lufanos, ou e Corvinais. Inclusive, uma das coisas que me deixa mais triste é que a gente nunca, em nenhuma cena, a gente vê nenhum aluno da Corvinal em aula. E eu adoraria ver, porque eu acho que o povo tem um preconceito tão desenhado. Tô saindo totalmente do tópico aqui, mas acho que o povo tem um preconceito tão assim do que é um Corvinal. Eu acho que o Corvinal é completamente diferente. Essa pessoa que pensa fora da caixinha, é criativo, sabe? Não é aquele nerd. Eu acho que o pessoal pensa que, tipo assim, a Corvinal é um exército de Hermione. Exatamente. Só que não é assim, gente. Não é. A Andressa tá aqui pra contar. Como que é a Andressa do Corvinal? Me conta. Cara, é um monte de louco. É tipo um exército Luna Lovegood. Pronto. Nossa. Eu realizei meu sonho, que é conhecer um curso de artes da Universidade Federal. É isso, Ana! É a balbúrdia! Eu amo! Os Corvinais são balbúrdia! Eu amo! Mas enfim, aí eu tô aqui construindo, né, uma linha de pensamento. Que os Grifinórios fazem poções coincidentemente com os Sonserinos. E o professor de poções é um Sonserino e diretor da casa da Sonserina. Em Enigma do Príncipe, tem uma aula que eles fazem com os Sonserinos que não é poção. Que é defesa contra as artes das trevas. Porque o Snape está dando aula de defesa contra as artes das trevas. E, obviamente, a gente precisa reafirmar que o Snape vai favorecer os Sonserinos e o Draco, piriri, pororó.
Não dá pra argumentar, então, se o Snape é injusto com as outras casas em relação à Sonserina, se ele é injusto com os Lufanos ou com os Corvinais, porque a gente não vê. Mas se a gente partir do pressuposto, né, desse mundo preto e branco que parece que muitas vezes é enfiado goela abaixo da gente em Harry Potter, de que Sonserina mal, todo o resto bem, então sim, ele faz isso com outras turmas também, só que a gente não pode afirmar com certeza, porque de novo a gente não vê. Agora, os motivos do porquê que ele faz isso, que podem ser vários. Eu acho que com o Draco, principalmente, tem a questão de que não é para o Draco em si, ele faz isso para o Lúcio, o Lúcio Malfoy. E aí, partindo do pressuposto, né, de que ele faz para o Lúcio Malfoy, aí a gente pode discutir do porquê que ele faz isso pro Lúcio Malfoy. É porque o Lúcio Malfoy tá ali no quadro dos diretores, governadores, como é que chama? A gente já falou isso aqui, a gente esqueceu o nome, eu não pesquisei de novo. Mas o Lúcio faz parte, tipo assim, do conselho da escola, né? Ou se porque o Lúcio é um comensal da morte muito estimado ali no círculo íntimo do Voldemort. E ele tem que manter essa fachada de que, olha, como eu odeio esse povo da Grifinória que é do bem, olha como eu sou mauzão igual vocês, comensais da morte. Então, eu acho que a gente pode falar com certeza que é pra com o Lúcio, e eu acho que fica ali uns meio a meio entre esse negócio de que ele tá ele tem os conselheiros da escola no bolso dele, né? O Malfoy. E de que também ele é um comensal da morte. Leva de novo. A minha teoria particular é de que é mais pelo fato de que ele é um comensal da morte. E que o Snape tem que ser visto como esse cara sendo favorável para os malvados, entre aspas, e tratando mal os bonzinhos, entre aspas. E aí, ao mesmo tempo, eu quero deixar bem claro que eu não acho que era uma tarefa fácil ele fazer isso. Eu não acho que era, tipo, fácil ele falar assim, eu vou tratar o Harry que nem o Harry, o Ron, a Hermione, o Neville, né? Fácil, que nem um lixo, e vou tratar o Malfoy como um príncipezinho. Mas também eu não acho que era... Que ele via muito problema nisso. O Snape via muito problema nisso. E é um ponto que eu vou trazer mais à frente, quando eu for discutir um aspecto da personalidade do Snape no final desse roteiro que eu fiz aqui, que é de que o Snape é uma pessoa não violenta fisicamente. Mas é isso, eu acho que ele não via problema nisso. Ele achava que, tipo, não faz mal eu tratar mal as pessoas. Ele achava que... O Snape, ele dá, tipo, eu nem coloquei isso no roteiro, mas eu pensando aqui agora, ele me dá muito vibes de... Sabe aquele cara que fala, tipo assim... Eu apanhei quando eu era criança e tô ótimo, sabe? Só que não apanhar, no caso, porque ele realmente apanhou, né? E a gente não vê ele em momento nenhum batendo ou agredindo pessoas, né? Apesar dele... Eu acho que ele tem motivos pra fazer isso em certos momentos, mas a gente não vê. Eu vou trazer aqui depois essa discussão toda desse aspecto não violento, físico, né, do Snape. Mas eu acho que é isso, eu acho que é por causa do Lúcio, e a minha opinião pessoal é de que é porque o Lúcio é um dos comensais da morte mais estimados. E o Draco conta tudo, né, pro pai. Não é um grande meme, gente, meu pai vai ficar sabendo sobre isso, tipo, é um grande meme, mas é verdade, ele conta tudo, bicho, fofoqueiro. Acho que é a única parte do Draco que eu gosto, que eu me identifico, bicho, fofoqueiro. Não pode contar, não. Mica, você ficou sabendo? Miga. Vem cá, deixa eu te contar. Os alunos estão preparando uma poção para encolher e Neville está falhando miseravelmente. Professor Snape repara e diz que no final da aula vai testar a poção de Neville em trevo. Hermione sussurra as instruções para o Neville, que consegue corrigir sua poção. Snape não fica feliz e tira pontos da Grifinória. Aqui nessa hora aqui eu quero aproveitar que a gente tá falando sobre poções e sobre fazer poções, e eu quero colocar um comentário em áudio que a gente recebeu. Eu tinha te falado, lembra que a gente ia empurrar ele pra quando tivesse poções de novo? Sim. Eu vou pôr ele agora. Eu sei. E aí a gente vai discutir depois sobre esse áudio. Vocês andaram falando bastante sobre a Petúnia nos últimos episódios. E uma coisa que me passou pela cabeça é se a Petúnia, sendo trouxa, seria capaz de fazer poções? Porque essa seria a minha saída, por exemplo, se hoje eu descobrisse que o universo de Harry Potter é real, sabe? Obviamente não recebi a minha carta, tá atrasada uns 11 anos. Então o que eu faria seria, primeiro, ler todos os livros possíveis que eu conseguisse botar as mãos sobre magia, que seria o caso da Petúnia, né? Ela teria acesso aos livros da Lilian depois do primeiro ano, porque eles levam pra casa. E os outros materiais também, né, de poções, e aí fica essa dúvida na minha cabeça. A Petúnia poderia fazer isso?
Eu acho que tem gente que tenta na vida real. Se não funciona aí. Se não funciona. Aquela, tô casada há 11 anos. Tô aqui tomando meu banho de cheiro. Dona Cheirosinha que diga lá de Belém, lá da minha terra. Arrasou, mano. Não funciona. Claro que funciona. Pois é, mano. Não, mas na verdade, assim, a própria autora já foi a público falar que não. Que trouxas. A cara dela, ela não sabe de nada. Né? Enfim, eu... Tirando dos livros aqui, eu ignoro quase que tudo que ela fala fora disso. Mas, partindo desse pressuposto, né, de que ela falou isso até, acho que antes de lançar o último livro, então, né, ela falou que não, que trouxas não podem fazer poções, não conseguem fazer poções, e que abortos também não conseguem fazer poções. Que existe ali um elemento mágico, só que ela não esclarece o que é, se é com a varinha, se é através das mãos. Eu acho que a gente tinha discutido uma época, que eu tinha até te contado de uma fanfic que eu li, que os alunos nascidos trouxas estavam tendo dificuldade de fazer poções, porque eles não conseguiam visualizar a magia saindo deles. Eu comentei uma coisa assim. Então eu acho que tem mais isso, sabe? É um negócio meio que sai das mãos, é um mais de intenção, mas sem a varinha. Porque é uma das frases, né, famosas do Snape, que ele fala que, tipo assim, não vai ter... como é que ele fala? No foolish wand waving in my class. Tipo assim, ele fala, não vai ter vocês sacudindo varinha que nem uns bobos na minha aula, porque é uma arte, não sei o quê. Só que, na verdade, no livro ele fala, there's little wand. Então, tipo assim, tem pouco uso de varinha, mas aparentemente ainda tem o uso de varinha, ou de magia, no caso. Mas aí é isso, não fica claro, né, que estágio do preparo das poções que a magia entra. Mas é aquele negócio. Agora vamos falar do Neville, então, igual você perguntou. O que você queria falar do Neville? Desculpa, eu interrompi aquela hora pra gente passar pro próximo tópico. Na verdade, a forma como o Neville trata ele... Não, o Snape, né? A forma com que o Snape trata o Neville na aula, eu acho muito pesado. É mesmo. Nossa, eu fico mal lendo, sabe? E nessa parte aqui é pior, porque esse capítulo foi feito pra isso, né? Pra mostrar duas aulas diferentes. Aquela que o Neville é o centro do capítulo, vamos dizer assim. Numa aula ele é o que sofre bullying do professor, o que é tratado mal, que não sabe fazer nada, que é o burro, e na outra, nossa, ele é maravilhoso, ele fez tudo certo. Na verdade, o professor incentiva, ele explica, né? E aí ele que é o centro, ele que é o objeto pra comparar os dois professores, vamos dizer assim. Só que aqui é muito pesado. Não, assim, na verdade, o que eu queria trazer, eu concordo extremamente com você, que, tipo, o Neville, ele é o centro desse capítulo. E o Neville é um personagem super subestimado, sabe? O pessoal não dá a devida atenção a ele. E aí, o que eu queria falar era sobre essa questão dos trouxas e dos abortos não conseguirem fazer poções. Que você precisa de magia, né? E eu acho que todas as aulas, quase todas as aulas de Hogwarts, você precisa de um certo nível de magia. Que eu consigo pensar de cabeça que agora que você não precisa, astronomia, porque aparentemente é só você olhar no microscópio. Você olha no microscópio, vê a lua, no telescópio. E você anotar, tipo, mapa das estrelas, mapa dos planetas, né? História da magia, né? Que é só ler livro e aprender história. E aparentemente nem isso eles não fazem direito, né? E o trato das criaturas mágicas eu fiquei meio assim, porque eu acho que você até consegue, né, tratar as criaturas mágicas sem magia, mas vamos supor que você sofre um acidente, ou um animal te ataca. Porque acontece, é da natureza do animal atacar, né? O animal te ataca, às vezes você tem que saber, tipo, fazer um protego pro animal não te machucar. Ou se ele te machucar, você... pra alimentar o animal. Ou você cura rápido também. Sim. Eu penso mais na defesa, assim, do bruxo ou da bruxa, sabe? Mas eu acho que talvez até tenha animais que só os bruxos conseguem ver. Sim. Então, tipo assim, você precisa ter magia, mas não necessariamente usar a magia. Enfim, parece que poções é das aulas mais essenciais para um bruxo ou uma bruxa, e ao mesmo tempo ela é a que menos usa magia. E o Neville, que é essa pessoa tão insegura, que ele nunca dá conta de fazer nada, ele é sempre mostrado como esse bobalhão que nunca dá conta de fazer nada, ele sempre é o pior, e ele sempre tá duvidando de si mesmo. E é uma aula que precisa de tão pouca magia, e mesmo assim ele falha. E por quê? Medo do Snape. Então estamos chegando lá. Aí eu coloquei, por quê? Por causa do Snape. Não é a matéria. Não é a disciplina, é o professor.
Resumo aí, ele falou que ia Dá o dar o coisa pro Trevor. Nossa, essa parte foi a pior pra mim, de que o Snape fala que vai dar a poção pro sapo. Nossa, porque na minha cabeça, tipo, a minha poção vai matar o meu sapo. Vou matar o meu sapo. Porque assim, a gente pensa do olhar de adulto, a poção vai fazer alguma coisa, eu tenho um antídoto aqui, eu vou dar pra ele, não vou matar esse sapo, não vou fazer nada demais. Mas, cara... Olhando pro livro, que são crianças de 13 anos, ele vai matar meu sapo. Cara, ele vai matar meu sapo e ele não tá nem aí. Imagina isso na cabeça de uma na criança. verdade, o que eu trouxe foi exatamente isso. Eu trouxe um tópico aqui que se chama Trevo e a solução para encolher. E aí, na verdade, eu não quero defender o Snape nessa cena, porque obviamente o que ele faz é errado. Só que eu quero trazer essa luz do olhar, né, adulto e do olhar do leitor, que já foi até o final de todos os livros e voltou, e eu, no caso aqui, muitas vezes, e a Andressa também. Mas pra gente analisar essa cena mais criticamente, a gente tem que lembrar sempre, eu acho que principalmente quando tá mostrando esses personagens mais cinzas, que os livros são mostrados do ponto de vista do Harry, que o narrador conta do ponto de vista do Harry, que o Harry vê, o que o Harry sente. É isso que o narrador vai mostrar pra gente. E a gente tem que aprender a ler nessas entrelinhas, que é a mágica do negócio, que eu acho fantástico. Agora sim, antes de tudo, antes de entrar nessa discussão aqui, a gente tá falando da solução pra encolher, né? Eu trouxe um negócio aqui pra gente discutir antes de tudo, porque eu não consigo tirar da minha cabeça. A solução pra encolher, ou no caso, como fala em português? Solução pra diminuir um negócio assim? Redutora. Que é justamente, o termo em inglês é o mesmo. Tipo assim, é de diminuir, reduzir, encolher. A solução pra encolher não devia fazer o sapo ficar pequeno? Eu pensei nisso também. Por que faz ele virar um girino? Voltar, né? Não Por faz que sentido faz ele voltar no tempo? Não faz sentido aqui. Mas o nome dela não faz sentido, né? Mas uma poção que faz a pessoa voltar. O sapo voltar no tempo. Eu acabei de reparar que eu não escolhi alguma coisa pra indicar hoje. Eu vou ter que pensar até o final desse episódio, mas tudo bem. A poção... encolher as crianças. Ai, que pena que não é essa viagem no tempo, eu amo tanto. É tão tipo... Como é que chamava? Não, era no SBT que passava. Como é que chamava do SBT? Cine alguma coisa, eu acho. Cine Espetacular, eu acho. Não sei. Mas era no SBT que passava. Enfim, ela faz o sapo voltar no tempo. Eu fiquei de cara com isso. Tipo, se o Voldemort queria ser imortal, era só ele beber a poção toda vez que ele ficasse velho. Ele ficava velho, ele bebia e ficava novo de novo. Aí ele colherzinha de manhã. Mano. Colher de chá pela manhã resolveu esse problema dele. Sai matando todo mundo, pra quê? Mas eu acho que esse aqui ela fez e não pensou nessa poção. Foi só alguma coisa que ela fez. Não, eu acho que foi um tipo assim... Não um foreshadowing, eu não vou chamar de foreshadowing, porque não tem nada a ver com nada. Não, ela faz o sapo voltar no tempo. Até o sapo ser um bebê sapo, que é um girino. O que ela quis com isso, eu não consegui. Então, me ajuda, gente. Eu acho que foi uma coisa que ela fez. Não, se a gente vai falar de erro, o vira-tempo foi um erro. E ela mesma já admitiu isso. Agora, assim, por que ela pôs, tipo... Nos ajudem, gente. Eu não acho entendi. que era só pra reduzir e ela colocou que era um girino. Porque isso aqui, se for realmente pra isso, ela poderia mudar a história de muitas outras formas. Se existisse essa poção que volta no tempo. Mas se existisse virar tempo também, ela podia mudar a história de muitas outras formas. Não, mas o negócio é assim, é um negócio que tu estuda no terceiro ano. É um negócio básico. A Hermione tá no terceiro ano, ela tem um virar tempo. Mas ela é exceção. Eu tô falando de um negócio que tu ensina na escola no terceiro ano. Uma poção pra voltar no tempo? Não existe isso. Eu acho mais incrível que ninguém pensou que isso é uma poção pra voltar no tempo, e não uma poção encolhedora. Mas tudo bem. Por isso que eu tô falando, é errado, eu acho. Mas enfim, né? O nome tá errado e ela fez... Talvez ela tenha pensado na hora que escreveu como se fosse pra diminuir. E na hora de diminuir, sei lá, colocou aqui... É shrinking em inglês. É diminuir. Não é tipo... de voltar, sei lá. Eu sei, mas eu digo, na hora de colocar o sapo pequeno, ela escreveu girino e não pensou na possibilidade de que isso seria uma poção de voltar no tempo. Não faz sentido, sabe? Aí eu coloquei um negócio pra ser um negócio básico. Um negócio que tu ensina para aluno do terceiro ano. Não pode ser uma poção de voltar no tempo, não pode ser um negócio que os alunos do terceiro ano faz.
Eu coloquei tudo isso, coloquei assim, ó, enfim, e 3 pontinhos. Aí voltei pro assunto do... Então, primeiro vamos analisar isso aqui do ponto de vista do Snape. Lembrando de novo que eu não acho que ele tá certo, que eu não acho que ele tinha que ter feito o que ele fez, tá? Do ponto de vista do Snape, todo mundo fala assim, ai, o Snape é muito mal, porque o Snape ia matar o sapo do Neville. E aí a Andresa mesmo já trouxe aqui, né? Que ela consegue interpretar um texto básico, né? Porque aparentemente tem gente que não consegue. Eu fico brava, eu fico puta. Parabéns a Andresa por conseguir interpretar texto. O Snape não ia matar o Trevor, entendeu? Eu trouxe todo. Ele sabe que o Neville é ruim e que sozinho, coloquei aqui, ele ia falhar com a poção. Quando ele vai aplicar as gotinhas da poção no Trevor, a pior alternativa não é ele vai morrer, é ele vai ser envenenado. Então, assim, o Snape é um mestre de poções. É óbvio que ele tem um antídoto na sala dele. Ainda mais considerando que tava no bolso. Ainda mais considerando que é uma sala de aula. Ou seja, tipo assim, ele precisa de antídoto, eu tenho certeza. Pelo menos uma vez na semana ele precisa de um antídoto porque alguém faz alguma cagada, com entendeu? Certeza. Então, assim, ele tem... E outra, se a gente relembrar da primeira aula do Harry, que o Neville estava presente, inclusive... uma das primeiras perguntas que ele faz pro Harry é onde eu consigo achar um bezoar. E o Harry não sabe. E a Hermione tá lá com a mão levantada, porque a Hermione leu o livro do primeiro ano que diz isso. Ou seja, no primeiro ano eles são ensinados sobre antídoto. Não é que o Trevor ia morrer, ele queria fazer o quê? Então, o que ele queria fazer, né? A intenção do Snape... Não, a intenção do Snape não era matar o Trevor, era humilhar o Neville. Porque ele ia fazer o quê? Ele ia dar um negócio estragado pro sapo, o sapo ia ficar lá, sei lá, dar um circuito no negócio, o Neville ia ficar desesperado, ele ia dar todo um discurso de olha como você é horrível, você quase matou o seu sapo. Chamou a turma toda pra se reunir pra assistir. Justamente, a humilhação do Neville. Ele ia falar assim, você é ridículo, você não consegue fazer, seu sapo quase morreu, e agora eu, Deus das poções, vou dar o antídoto pro seu sapo, tá aqui esse sapo inútil seu, sai da minha aula. Ele ia fazer isso. Só que ele não contava com o Hermione fucking Granger, que tava lá na aula e tava sussurrando. E olha que não, vamos para primeiro... Para tudo. A poção dele tava completamente errada. Tava de uma cor que não era pra estar. Tipo assim, era pra estar verde, tava laranja. Não tem nada a ver verde com laranja. A Hermione, fucking Granger. Escondida. 13 anos de idade. Escondida, sussurrando. Conseguiu consertar uma poção estragada. Gente, vocês já tentaram consertar uma receita estragada? É muito difícil. Nossa, palmas, Hermione Granger. Você... Gênia. Maravilhosa. Não dona da minha vida. Mas é maravilhoso. Fez certo, sim. Tinha que ter ensinado. O amigo do professor. O amigo dela. Era o amigo dela que ela tava ajudando. Igual. Enfim. Aí o que ele ia fazer era isso, era esfregar na cara do Neville que o Neville não era bom o suficiente. E que isso que ele fez aqui, eu não acho que é mais nobre do que... Porque as pessoas falam, ele ia matar o Trevor. Não é mais nobre do que matar o Trevor, só é diferente. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre um cara que humilha uma criança e um cara que mata o animal de estimação de uma criança. Sim. Né? Nunca Agora... faria isso, gente. Que pensa? Altos processos, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Um outro aspecto que eu quis trazer aqui que muita gente esquece é o aspecto do relacionamento Neville e Trevor. E eu até coloquei isso no cantinho que eu tinha de anotar aqui. Virar o caderninho. O Trevor, ele foi presenteado pro Neville pelo tio Og dele quando ele recebeu a carta dele de Hogwarts. E a gente lembra um pouquinho da história do Neville que a gente ouviu lá, que todo mundo achava que ele era um aborto. Sim. Inclusive, esse tio Og dele era o tio que pendurou ele pelas pernas pro lado de fora, no segundo andar, sei lá, ver se ele, tipo, né, soltava a magia dele, alguma coisa. A família dele... Tá cena no The Boys, na série do Amazon. E vou dar spoiler, deixa. Nada não. É a sua indicação de hoje, The não, Boys? Mas é spoiler. Você não quer indicar The Boys? Aproveitar que você... Não, porque se eu vou dar spoiler. Não, eu só falar The Boys, se The Boys é bom. Tem uma hora que alguém põe alguém pra fora da janela e solta. É verdade. Vou fazer isso. Tem uma cena assim no The Boys da Amazon, é uma série muito boa. Tem uma pessoa que não demonstra os poderes dela. E aí a outra vai lá, não, mas você tem poder, sobe no teto da casa e joga, segura pelo pé e joga. Pra ver se no medo, né, aquele poder aflora. Não. Não aflorou. Meu Deus, mano do céu. Meu
Eu achei que ia ser igual até o Transilvânia, Não. sabe? Que o Vlad faz... É Vlad o nome dele? Faz É. isso com o netinho dele. E o menininho no último momento voa. Mano do céu. Eu não sei o que eu tava Spoiler, falando. não. Tá, e a indicação da Andressa Indicação de hoje. Uma maravilhosa. pessoa jogada Eu num amo. prédio Eu enorme. amo. Assistam The Boys na The Amazon Boys Prime. é muito bom. O que eu tava Super falando? heróis. Tu tava falando Do do tio tio Og, que deu o Trevor, porque Aí ninguém... o tio Og deu o Trevor pro Neville. O Trevor era do tio Og e ele deu de presente pro Neville quando o Neville conseguiu quantos a carta. anos esse sapo tá nessa família? Eu nem tinha pensado nisso. Morta. Quem mais a gente conhece que é um mago em formato de sapo. Mas enfim, tá? Não era nem isso que eu queria dizer. Sim, continua. É que o tio Og deu o sapo pro Neville quando ele recebeu a carta dele de Hogwarts. Ou seja, a família dele passou anos e anos achando que ele era um aborto, que ele não era, eu vou frisar isso muito durante esse episódio, bom o suficiente, e tratava ele como um aborto, e forçava ele, né, a demonstrar a mágica, até que um dia ele demonstrou. E quando ele demonstrou que, até nas palavras do Neville, em Pedra Filosofal, ele fala assim, minha família achava que eu não tinha magia suficiente pra entrar em Hogwarts. Ou seja, até quando ele demonstrou que ele era bruxo, eles ainda duvidaram que ele não era bom o suficiente. Eu vou repetir isso muito. E aí, ele recebe esse presente, que é o Trevor. Ou seja, tipo assim, parabéns, você provou pra gente que você é bom o suficiente pra entrar em Hogwarts. Tá aqui um presente. Quando o Snape ameaça o Trevor, porque era isso que o Neville achava que ele tava fazendo, ele não tá ameaçando só o Trevor, ele tá ameaçando todo esse ideal atrás do Trevor. Tipo, ele tá ameaçando essa recompensa de ser bom o suficiente que o Neville tinha, que é o Trevor. Então isso desencadeia um gatilho mesmo no Neville, que é muito forte. É inteligente demais da autora colocar essas duas aulas juntas no mesmo dia por vários motivos, mas principalmente pra gente ver a questão do bicho-papão do Neville depois. Que a gente vai chegar lá, mas essa cena aqui toda aqui, acho que o resumo é, o Snape não ia matar o Neville nesse Hermione não tivesse ajudado, e que o Neville significa muito mais ele não ia matar o Trevor, eu falei matar o Neville, o Neville também ele não ia matar o Trevor, e que o Trevor significa muito mais pro Neville do que um simples animal de estimação. E é até interessante a gente notar durante todo a saga, assim, essa questão do Neville ficar sempre perdendo o Trevor. Eu leio isso também como uma metáfora. Ele tá sempre perdendo aquela validação que ele achava que ele tinha. Ele acha que ele é bom o suficiente, mas de repente, não sou tão bom assim. Não, mas eu sou legal, bom sim. Não, mas eu não... Sabe, tipo, é uma metáfora mesmo. E é muito legal maravilhoso, isso. Maravilhoso, Eu marquei um negócio aqui do Draco falando do Sirius, mas eu não me lembro por que agora. O Draco sabe, né? Que o Sirius traiu os Potter, que ele é padrinho do Harry. Pois é. E nem o Harry nem o Rony sabem. E aí ele só jogou aqui no ar e... Bem maldoso, né? Tipo assim, e ele tava justamente fazendo o que o Rony fala pra ele, né? Que ele tá querendo que você faça alguma idiotice, ele tá querendo que você vá... E era isso! E era isso. De novo, tá aí o Rony vidente. E era isso. Então, e era isso, né? Quando eles saem da aula, essa parte eu nem consegui colocar aí no roteiro, porque eu acho que ia ficar muito... Eu pontuando um negócio que era porque eu queria falar depois. Mas eu coloquei esse outro título aqui no meu tópico. Hermione e o seu fardo. E, assim, o primeiro trimestre, ele é dividido em trimestres, né? O ano letivo de Hogwarts. 3 trimestres. O primeiro trimestre nem acabou. E a Hermione já tá, assim, ó, exausta. Mas tá no início ainda. Hã? Essa aí tá no início ainda. Sim, é o que eu tô falando. Tipo, esse primeiro... Ela supostamente teria que usar o vira-tempo o ano inteiro. E ela não passou por nem um terço do ano e ela já tá exausta. Porque ela já passou por mais do que um terço do ano. Mas enfim, ela já tá exausta. E a cena dela... Porque assim, ficou muito visual pra mim quando eu tava lendo. A cena dela sumindo no topo das escadas. Aparecendo embaixo. E tendo que correr pra alcançar o Harry e o Rony. Ficou muita exemplificação perfeita pra mim do mito de Sísifo.
Quem? Até a mochila dela rasgando o contexto dos livros. O Sísifo achou que eu não ia ter mitologia grega hoje, né? O Sísifo é uma figura da mitologia grega. Ele é um mortal e ele desafiou os deuses. E é assim, né? No maior estilo mitologia grega, foram vários, né? Não desafiou só uma vez, desafiou várias vezes, né? Porque se você já vai desafiar os deuses, já desafia várias vezes, porque enfim, né? Depois que ele morreu, ele foi pro Hades, né? Que, enfim, é o equivalente pra cultura cristã, sei lá, do inferno, não tem nada a ver, mas é tipo assim, o equivalente. Ele foi pro lugar ruim. Sim. Ele foi pro Hades, ele foi condenado pelos deuses a um dos castigos mais terríveis que existiam, junto com pessoas tipo aquele cara que roubou o fogo, sabe? Uhum. Enfim, que roubou o fogo não, que trouxe o fogo pros homens, né? Enfim, ele foi condenado por um dos castigos mais terríveis que tinha. Os deuses condenaram ele a rolar uma pedra morro acima. E sempre que ele chegava no topo desse morro, a pedra rolava até embaixo de novo. Ele tinha que descer, pegar a pedra e subir. Ele ia ficar assim, e ele ficou assim, está assim até agora lá no Hades, lá na eternidade, fazendo isso eternamente. E a Hermione, tipo, sumindo do topo, aparecendo embaixo e tendo que subir correndo de novo, com a mochila muito pesada, rasgando a costura. Eu fiquei muito, tipo assim, cara, é o mito de Sísifo. E assim, uma nota completamente nada a ver com nada, mas o Sísifo, na mitologia grega, ele casou com uma personagem chamada Mérope. Depois a Mérope aparece também em Harry Potter, mas não tem nada a ver. Só porque, assim, eu lembrei também no episódio que a gente falou de astronomia, o André trouxe que uma das estrelas lá se chamava Mérope, né? E, na verdade, a Mérope, ela, na mitologia grega, ela é uma das Pleiades, que é um dos conjuntos de estrela também, que tem o mesmo nome das Pleiades. Enfim, essa cena ficou muito a cena do Sísifo pra mim, porque é tipo isso, a Hermione tendo que repetir de novo. E eu também fiquei tipo assim, cara, é bizarro, né? Porque os gregos criaram essa história, que é uma mitologia, enfim, é uma história criada. Pra quem acredita não é, né? Mas... os gregos criaram essa história e eles pensaram assim, qual que é o castigo, né, mais terrível que eu posso imaginar que um deus pode infligir sobre um ser humano, né? Nossa, eu vou fazer ele ficar repetindo a mesma atividade de novo pela eternidade, né? E a gente vai pra um escritório dia após dia repetir a mesma atividade de novo e a gente chama isso de carreira, né? Mas, enfim, não vou nem me estender nessa parte aqui, mas... Pra mim é isso, essa imagem do Sísifo exausto, que não pode parar, né? Porque agora ela tem que terminar as aulas até o final, né? Ela tem que completar o ano letivo. Senão ela vai falhar. Com as aulas, senão ela vai falhar. E aí a gente vai entrar na história da Hermione depois aqui um pouquinho, que eu já quero discutir o bicho-papão da Hermione nesse capítulo, que acho que no final não vai ter tempo. Mas assim, ela fala, eu tô morrendo de fome. E ela tá cansada, ela tá assim, ofegante, né? Fala que ela chegou... Então, tipo assim, ela tá já nas últimas. E tipo assim, na verdade, ela tá sendo as primeiras ainda. As primeiras aulas, sabe? Ela já tá, tipo, muito cansada. Então, tem essa questão do fardo da Hermione que a gente não fala, né? Não, eu fico pensando, eu vou usar esse virar tempo pra descansar, era muito. Toda noite eu ia voltar umas 2 vezes. Mas ela começa a perder, depois tem isso, né? Ela perde uma das aulas. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que, tipo assim, com o tempo... falar tempo numa situação dessa tá engraçada. Mas, tipo assim, com o tempo ela começa a perder a noção do tempo, né? Porque parece que ela tava carregando um livro de defesa contra as artes das trevas, ou uma coisa assim, que... Não, a de defesa é a única aula que eles iam ter agora. Uma coisa assim, ela tava carregando outros livros, e aí, tipo assim, sabe, eu não sei se ela tava perdendo noção dos dias não, já. Eu acho que é porque ela tava tendo essas aulas, só que eles não sabem. Depois, mais pra frente, ela vai começar a perder a noção dos dias, mas, enfim, é outro capítulo já, porque esse tem altas discussões ainda. Não estamos nem na metade do meu roteiro ainda. Não estamos nem na metade do meu roteiro ainda. Bora lá, mano. O outro já? Já é a última parte. É o último que tem mais, porque agora, né? Agora que a gente vai falar do Snape. Não falou do Snape ainda. Nossa senhora. Na parte da tarde, a Grifinória tem aula de defesa contra as artes das trevas. Lupin resolve dar uma aula prática sobre bichos-papões e usa... É bichos-papões? Eu ia falar, é bichos-papões? Ou é bicho-papões? É francês? Não, em português mesmo. Lupin resolve dar uma aula prática sobre os bichos-papões e os alunos vão até... Acho que é bicho-papão. Ai, claro que não consegue. Não vamos terminar a pessoa. Tá me agoniando. Eu acho que é bichos-papão. Bichos-papão. São vários faz bichos. Mais sentido. Bichos-papão.
É. E os alunos vão até a sala dos professores, onde ficam cara a cara com a criatura e aprendem como derrotá-la. E aí, mana? Eu amo. Não tenho nem o que falar. Nada, nada. Ah, tá. Não é porque eu tenho simplesmente ainda 3 páginas pra sei. falar e vou ficar conversando sozinha aqui, né? Ou senão só você fazendo assim. Não, pode e eu falar, só falando. que eu vou. Então tá. Concordando ou O título do discordando? meu tópico é Lupin e o péssimo plano de aula dele. Por quê? Já comecei bem. Eu comecei esse episódio falando que eu não odeio o Lupin, que na verdade eu amo ele. Então vocês não me cancelem. Ai, me diga, Quer por me quê? cancelar, mas enfim, por causa disso, não. Me cancelem por outras coisas. Não, na verdade, assim, né? Eu amo o Lupin, mas o plano de aula dele é péssimo. A ideia dele é o quê? Ele vai pegar um bando de crianças, né? Ele vai expor o maior medo de cada uma dessas crianças na frente de todos os colegas de classe dela. Um medo que, tipo, quase que paralisa a pessoa, sem nenhum tipo de acompanhamento psicológico anterior ou posterior. Mas, rapaz, isso não tem. Melhor ainda, ele ainda especifica que ele pediu permissão do diretor e o diretor deixou. Sim. Mas é porque tá no plano de aula da escola. Você ia querer ver... Não, mas tá no plano de aula ver o bicho-papão ou aprender sobre o bicho-papão? E outra, ver o bicho-papão... fazer o seu bicho-papão tomar a forma do seu maior medo na frente de toda a sua classe? Eu não gostaria de ter meu medo exposto assim. E por mais chata que eu possa parecer agora, eu mesmo com 13 anos eu ia falar, tipo assim, não vou não. Sabe? Enfim, eu achei totalmente, tipo, não, tô muito errado. Quando Tá, eu que você achei... quer dar uma aula prática, mas sei lá, tipo assim, já que você acha que a aula prática é a melhor abordagem, então mostra você seu maior medo aí. Mostra como que derrotem. Mas não é fazer expor as crianças, sabe? Outra cena eu que, acho na que verdade... foi muito bonito eles conseguirem lidar com isso. Com certeza. A cena não é construída pra você questionar isso, né? Eu que tô questionando aqui, porque enfim, se eu não problematizar 3 vezes por dia, eu morro. Pegar o diabético que tem que comer de hora em hora, eu tenho que problematizar de tantas horas em tantas horas, senão desmaiando assim, mano, me acode. Aí você vem me acudir, eu não preciso da sua ajuda, que eu sou uma mulher forte. Ai, obrigada, mano. Era isso mesmo que eu tava precisando. Era isso. Na verdade, assim, no começo dessa cena tem um trem que eu fico... O quê? Porque, assim, do ponto de vista da autora, sabe? Eu tô olhando aqui agora. Ela colocou a aula de poções logo antes da aula de defesa contra as artes das trevas pra mostrar que, tipo assim, olha, o Snape vai ser um lixo com o Neville e por isso ele vai virar o bichapão do Neville. E ela põe, inclusive, as 2 aulas no mesmo capítulo, que é pra não falar, tipo assim, sei lá, que é criança, né? Ela vai ler um capítulo por dia e tal. Por que de novo ela coloca, assim, o Lupin chegando com os alunos na sala dos professores e o Snape tá lá e o Snape é escroto de novo e eu fico, tipo assim... eu acho que tá, mais do mesmo. Essa cena, não. Tipo, meio que, sabe, do ponto de vista da escrita, né? Mais do mesmo, tá? Ele já foi escroto com o Neville, ele já foi escroto com a Hermione. Não, eu achei desnecessário. Eu fiquei tipo assim, desperdício de enchendo linguiça, né? Mas enfim. Era isso que eu achei. Outra coisa que eu coloquei aqui é que perguntar pra uma pessoa, tipo, no filme é assim também, né? Ele pergunta pro Neville, né, o que é o maior medo dele, e ele fala para as pessoas imaginarem seu maior medo também, eu acho. Mas eu acho que, ainda partindo desse tópico do péssimo plano de aula do Lupin, eu acho que perguntar pra uma pessoa qual que é o maior medo dela é meio que trapacear, sabe? Ainda mais porque a gente já viu em capítulos anteriores, eu acho que no anterior, inclusive, o quanto o Neville, por exemplo, é suscetível a essas profecias autorrealizáveis, né? Então eu acho que quando ele falou assim, qual que é o seu maior medo? E aí o Neville pensou, e aí ele falou, Snape, automaticamente ele tá forçando o bicho-papão a se transformar no Snape. Sabe? E, enfim, só pensei nisso, que eu acho que fazer a pessoa pensar é meio que trapacear, não que seja um jogo, sabe? Mas é meio que, tipo, você tá... não sei. Mas será que o bicho-papão sabe? Não que o bicho-papão saiba. Eu tô dizendo que, tipo assim, porque o Neville pensa assim, é o Snape, ele fala assim, não, então tá, é o Snape que vai aparecer, é o Snape que vai aparecer, é o Snape que vai aparecer. Ele olha pro bicho-papão, é o Snape que aparece, sabe? Então, mas... Será que o bicho-papão sabe que esse é o real medo dele ou ele só tá querendo Não, dizer? porque no último segundo ele ficou internalizando que aquele era o medo dele e ele apareceu.
o Neville ficou internalizando nos últimos minutos ali, né? Sim. Porque o Lupin perguntou, e aí ele ficou pensando que era o Snape. Então esse se transformou no maior medo dele, porque o bicho-papão vai no maior medo. Tipo, o Harry pode ficar pensando Voldemort, mas vai aparecer o Dementador de qualquer jeito. Ou o que poderia... Sabe, tipo assim, aquele negócio, o que pode parecer? Sabe, eu vou discutir essa questão do o que é o bicho-papão mais pra frente. Eu só queria falar dessa cena que ele fala, né, o Snape, aí, como é que é depois? Ele fala assim, você mora com a sua avó, né? E aí já fica meio que tipo não um prenúncio, mas tipo assim, fica subentendido que o Lupin conhecia os Longbottom, né? A Alice e o Frank. Eu achei muito legal isso. Helena não tinha reparado que ele... Quando ele falou, porque tipo assim, tu não tipo, chega pra uma pessoa e fala... Tu mora com a tua avó, né? Tipo, não te conheço, mano. E você mora com a sua avó? Mas é isso, ele tava na ordem, né? Então ele conhecia a Frank, Eu achei bem legal. E a Alice. Ele sabe o que aconteceu com os dois, infelizmente. E ele sabe que quem tomou cuidado... Com certeza ele ficava, toda vez que ela chegava, ele ficava assim, caramba, que roupa é essa? Escandalosa. Eu acho que ela não participava da ordem, não, mano. Eu acho que ele só... reunião na casa dos dois. Entendi. Eu acho que ele só ficou pensando, tipo assim, não, é a Augusta que tá cuidando do filho da Alice e do Frank, assim. Não sei, acho que ele ficou pensando nisso. Aí ele ajuda, né, o Neville. Ele sabia como ela se vestia. Ai, mano. Enfim, tem um aspecto da personalidade do Lupin, e eu falei que eu não ia repetir isso, mas eu estou me sentindo a necessidade. Eu não odeio o Lupin, tá, gente? Eu acho que ele é um ser humano como qualquer outro. E que ele é um lobisomem. E por ser um ser humano como qualquer outro, com defeitos e qualidades, mano, aí com doenças, que no caso que ele cantropiado como uma doença, né? É justamente por isso que ele é um personagem muito bom. Sim. O Lupin tem uma característica da personalidade dele muito forte, que é a mesquinhez. O que é? Ele... Por quê? O Neville fala, meu maior medo é o Snape. E aí o Lupin fala, então tá, você mora com a sua avó, imagina as roupas da sua avó. E aí ele até, tipo, incentiva. Ele fala, tipo assim, o Neville fala, ela usa um chapéu, ela usa um vestido. E aí o Lupin, ela usa bolsa. Tipo assim, porque o Lupin também tá imaginando o Snape vestido de roupa de mulher, porque é ridículo. E aí ele, não, mas é tipo isso, sabe, assim, ele tá tentando ridicularizar o Snape na frente da sala inteira. Pano entenda, né, tipo, ridicularizar, né, mas enfim. Ele tá tentando, de fato, ridicularizar o Snape na frente da turma inteira e de graça. Ele não sabe que ele viu, né, obviamente, que o Snape foi escroto com o Neville nesse instante aqui, mas ele não sabe que durante 3 anos o Snape tá sendo escroto com o Neville. Não é, tipo, uma vez só. E não é, tipo assim, ele tá sendo um heróizinho e ele vai ridicularizar o Snape pra mostrar que, tipo, ele é melhor do que o Snape, que ele, obviamente, tá do lado dos caras bons, sabe? É só isso, ele só quer ridicularizar o Snape, porque, apesar de todo mundo bater nesse martelo de que, olha, o Snape nunca superou a rusguinha da época da escola. O Lupin também não, tá? O Lupin também tá na mesma rusguinha, aquele velho ditado, quando um não quer, 2 não brigam, mano. Eu só digo isso, os 2 rusguetos. Meu OTP, meu chip, enfim. Ela gosta assim. Eu gosto assim. Eu gosto. Enemies to lovers, 200 mil palavras, entendeu? É isso que eu gosto. Me manda o link da FIC. Na minha mesa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que aqui do ponto de vista da escrita, se a autora quisesse mostrar que, tipo assim, o Lupin fez isso porque ele tava sendo uma pessoa vai ver nobre que ela e colocou tal. por isso o Snape na sala, né? Que pra... a gente tava falando assim, que coisa desnecessária. Mas só pra mostrar. Se ela quisesse mostrar que ele tava sendo uma pessoa boa e se ela quisesse jogar essa luz do tipo assim, mocinho, nele, ela tinha feito mais ou menos o que aconteceu com o falso Moody no Cálice de Fogo. Que o falso Moody perturbou o Neville completamente durante uma aula e aí a gente vê ele chamando o Neville pra um chá depois. E depois, em outro capítulo, o Neville comenta que, tipo, o Moody me deu uns livros sobre herbologia que eu gosto. Então, tipo assim, a gente vê que ele cuidou do Neville, mesmo ele sendo um comensal da morte. E o Lupin, sendo um dos bonzinhos, ele não cuidou do Neville, apesar dele fazer o Neville passar por uma experiência traumática. E se a autora... de ter que enfrentar o bicho-papão e tal. Eu não acho que foi um negócio, tipo assim, curei do meu medo do Snape. Nossa, não, sabe? Não, mas tipo, do bicho-papão acho que não foi um problema. E, enfim, eu acho que essa questão dela incitar o negócio de, e ela usa uma bolsa, tipo assim, que ele tava imaginando era o Snape usando uma bolsinha, sendo bem ridicularizado, e as crianças rindo do Snape. Não tem nenhum cuidado, assim, tipo, pós-aula e tal, e não fica, e não é falado em momento nenhum que o Lupin foi pro Dumbledore, ou ele foi pra Minerva falar assim, olha,
Tive uma aula com o terceiro ano aqui agora. Vocês sabem que o Snape é o bicho-papão, ele literalmente é a forma do medo de um aluno do terceiro ano, e vocês não vão fazer nada. Sabe, tipo, nada disso acontece. Mano, e você pode falar assim pra mim, assim, ó, mas não é porque a gente não viu que não aconteceu, mas se a gente for fazer isso, não, né? Mano, não, também não é não é porque assim. eu não vi que eu tava lá em Hogwarts, mesmo. que eu não tava lá em Hogwarts, enfim, viajei Não é aqui. de se esperar de uma escola que não tem uma terapeuta, né? ter um contato Então entre eu os acho que professores. foi que esse negócio do Snape vestido de vó do Neville e tal, é tipo. E principalmente por causa dessa fala que ele, tipo, ele tá incentivando ele a pensar, tipo assim, ela usa uma bolsa, ele usa tal cor, isso aqui, então imagina a bolsa também. Ele tá ali forçando uma ridicularização do Snape, porque a rixa é tão dele quanto a do Snape também. E aí o outro Mas tópico... também pra fazer o Neville rir do medo dele. Aí meu outro tópico, o Snape é o bicho papão do Neville? Ponto de interrogação. Não sei, se ele tem outro medo, mas que ele se caga quando ele vê o Snape, que ele não consegue mais fazer nada, isso é verdade. Pra trás. Quase cair pra trás na cama aqui, enfim. Mano, não, o Snape não é o medo do Neville. Quer dizer, ele é o bicho-papão do Neville, mas em se tratando de bicho-papão, não tem... Tipo assim, primeiro de tudo, né, vamos estabelecer. Eu tô falando muito nesse episódio, que eu tô com a boca seca já bebi toda a água aqui. A Andresa tá só olhando pra mim, pensando, meu Deus, que saco. Eu bebo essa água assim, mano. Não, é que assim, tratando de bicho-papão, não existe medo maior ou menor. Eu vejo muita gente, tipo assim, falando... Mas por que ele fala que é o maior medo? Não, de maior ou menor, tipo assim, ó... O medo do bicho-papão do Neville é pior do que o bicho-papão do Rony. Não, tá. Tipo assim, eu particularmente não teria medo de uma múmia. E a Parvati tem muito medo de múmia. Então, tipo assim, não é porque não é o meu medo que é um medo menor. Entendi. Tipo, não é porque o Harry tem medo de Dementador que o medo do Neville é menor. E... Depois eu quero trazer, assim, só pra gente lembrar aqui, caso vocês não saibam, no final desse livro aqui, pra quem não lembra, a gente vai ver o bicho-papão da Hermione, que é a McGonagall. E ela, na verdade, não é só ela, né? É ela falando que a Hermione falhou em todos os exames. Mas aqui a gente vê só o Snape, sem falar nada. Só o Snape. E aí, o medo do Neville, na verdade, que eu queria trazer, é que o medo dele não é o Snape. O medo dele, é o que eu repeti muito, é não ser bom o suficiente. E aí ele toma a forma do Snape, óbvio, porque justamente naquele mesmo dia, logo cedo, ele tinha ativado esse gatilho do não ser bom o suficiente na cabeça do Neville, a questão do Trevor, lembra de tudo, né, que a gente falou, e sempre ele tá reforçando isso, que, não consegui enfiar na sua cabeça pra você entender. Então, tipo, você tá sempre reafirmando esse negócio do você não é bom o suficiente, você não é bom o suficiente, e ele toma a forma do Snape, né? E é a mesma ideia da Hermione. Mas assim, você falando do bicho-papão do Neville nesse primeiro momento, esse medo de não ser bom o suficiente não é... Muita gente fala assim, é porque ele era criança, quando ele cresceu, depois... Não é um medo infantil, não existe isso de medo infantil e medo adulto. Até porque eu, enquanto adulta hoje, eu tenho muito esse medo de não ser boa o suficiente, a ponto de ser paralisante às vezes também, sabe? Normal, completamente normal. Mas eu acho que muita gente, principalmente, né, os haters do Snape, eles só lembram do Neville na hora de falar assim, mas o Snape era tão horrível que ele era literalmente o bicho-papão do Neville. E eu acho isso tão desonesto. Tão desonesto com o personagem do Snape, obviamente, que... Enfim, eu vejo ele como um grande herói trágico na história do Harry Potter, mas eu acho mais desonesto ainda com o personagem do Neville. O Neville fez tanta coisa foda pra você resumir ele a um carinha que com 13 anos tinha medo do Snape. Eu gosto de lembrar do Neville, sabe como? Como a única pessoa fora do trio e fora do fucking alvo Dumbledore que destruiu uma Horcrux. E não qualquer Horcrux, uma Horcrux viva e que poderia de fato matar ele, matar uma pessoa, inclusive matou. Rest in peace, Snape. As outras Horcruxes eram só objetos, elas não podiam fazer nada contra a pessoa, a não ser o colar que se você fosse burro o suficiente pra pôr ele no pescoço. Mas enfim. A única Horcrux que podia matar uma pessoa, o Neville... O anel também, né? Se você colocasse ele no dedo. Se ele ficasse lá em cima de uma mesa, ele não podia fazer nada. Põe a Nagini em cima de uma mesa. Nhau. Ele passou a espada de Grifinória no pescoço da Nagini. Pra depois de 20, 30 anos o povo vir me falar assim, porque com 13 anos o Snape... não, faça-me o favor. E faça ao Neville o favor, né?
Mas ao mesmo tempo que, né, o negócio sobre o bicho-papão, o do Neville não é que é um medo infantil, mas ele pode mudar com o tempo, né? O do Rony, eu não pesquisei, porque eu falei disso agora, eu lembrei. Eu não sei se é headcanon, ou se já foi, tipo, se era um headcanon que perguntaram e a autora confirmou, ou se a autora falou alguma coisa assim e o pessoal... Mas é um headcanon de que depois daquele acontecido lá na mansão Malfoy, no Relíquias da Morte, o bicho-papão do Rony mudou de uma aranha pra Hermione gritando. Socorro, que eles ficaram lá naquele porão lá escutando ela gritando e o bicho-papão dele virou ela gritando. Então, assim, eu acho que o bicho-papão com certeza ele muda de acordo com o tempo. E a minha teoria, na verdade, é de que ele é a sua experiência mais traumática, mais recente. Tipo o Neville, que é o com que o mais negócio abala, de não né? ser bom o suficiente. Tipo o Harry, que ele não chega a ver o bicho-papão nessa cena. Mas ele até pensa, eu vou dar morte, mas não. E o Dementador, que tipo, ele viu ontem, né? Tipo, 2 capítulos atrás ele viu o Dementador, ele já é o maior medo da vida dele. Porque aquilo ainda Porque é o mais recente, mais traumático, sabe? A gente vê o da Molly, por exemplo, que ela tá num momento de guerra e incerteza, e o bicho-papão dela é os filhos dela e o marido mortos. Então, assim... Eu acho que ele muda, mas isso não quer dizer que é um medo infantil, por assim dizer, só porque é um medo de uma criança, né? Também mas tem que isso. é baseado na experiência que a pessoa já teve na vida, né? E uma criança não teve tanto. Agora, assim, essa questão mesmo, tipo assim, eu acho que, fazendo uma análise totalmente minha aqui, tá? Não me bato, mas é tipo isso. A experiência traumática mais recente que o Neville teve foi essa questão de não ser bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer a poção. E junto com esse gatilho do trauma, que ele já tinha desde que ele se entende por gente, veio ali um homem adulto ameaçando na cabeça dele, né? Ameaçando de matar o pet dele. Então, obviamente que o medo dele transformou no Snape. Eu tenho um headcanon particular meu, que eu desenvolvi, assim, escrevendo esse roteiro, de que em circunstâncias normais, se ele não tivesse tido uma aula super traumática de poções antes, o bicho-papão dele seria a avó dele. Tanto que ele fala que assim, ele fala que que ele não quer que o bicho-papão se ele fala, você mora com a sua avó? Ele fala, sim, disse Neville muito nervoso, mas eu não quero que o bicho-papão se transforme nela também. Ou seja, ele também não quer ver ela ali, sabe? Ou seja, ela também ela, o tio Og, a família inteira dele, né? Traduz esse medo de não ser bom o suficiente. Eu acho que só se transformou culpa deles. Só se transformou no Snape nesse momento aqui, porque o Snape foi o último que reafirmou. Entendeu? Mas aí já é um headcanon meu aqui, vocês podem discordar e tal. É só uma ideia minha que eu tinha. O arco do Neville, na verdade, ele completa o arco de heroísmo dele, se completa aí em Relíquias da Morte, quando ele recebe uma carta da avó dele, né? Falando que ela tá orgulhosa, porque ele tá se levantando contra os Carroll e contra o diretor Snape. Então é o arco de heroísmo dele, né? O que ele tem muito medo. O jogo virou, não é mesmo? Justamente, bem vrá mesmo. E eu acho muito legal. De novo, Neville é um personagem extremamente complexo, completo, interessante. Não resumam ele a uma vez na vida dele ele teve o Snape medo como bicho-papão, pelo amor de Deus. Até porque a gente já estabeleceu que não era medo do professor, era o medo de não ser bom o suficiente na forma, reforçado, justo essa palavra que eu queria, reforçado pelo professor. Aí tem o bicho-papão da Hermione, né, mano, que eu quis trazer aqui agora, porque eu não... Só uma pausa aqui, a gente fala, aparece o Banshee aqui. E a gente falou no episódio de folclore, né? Foi. Que o Banshee é uma figura irlandesa. Adiciona aí na lista de criatura aí, gente. Obrigada. É mesmo, a primeira vez que aparece. Era isso que eu tinha esquecido. É isso só mesmo. um adendo. Já, o bicho-papão da Hermione. O bicho-papão da Hermione, né? A gente sabe que é a Minerva. Eu quis trazer ele pra discutir agora, mana, porque eu acho que no capítulo que aparece isso é muito passado por cima. E eu acho que é um capítulo que acontece mais um monte de outras coisas. Eu não cheguei a confirmar, porque eu não queria pular a leitura. Mas eu acho que acontece um monte de outras coisas, inclusive a predição da Sibila. E aí eu acho que não ia ter muito espaço pra gente discutir. Então já estamos aqui. No final do capítulo, a gente descobre, né, que 2 alunos ficaram sem ver o bicho-papão, foi o Harry e a Hermione. E a Hermione, queria ter visto. E o Rony, o que vai ser o seu bicho-papão? É você tirar um 9 em vez de um 10? Por aí. E Rony Vidente, né? Rony Vidente. Cada dia que passa mais, eu peguei essa teoria como, tipo... Começou com meme, mano. Eu acho que não é meme mais, mano. Mas o Rony Vidente, né? Ele realmente, esse é o bicho-papão da Hermione. O bicho-papão da Hermione é a Minerva. Falando mas que ela não igual a do Neville, não é a Minerva. É a Minerva.
E aí é isso, nossa, é o brilhantismo que eu quis trazer. O bicho-papão da Hermione e do Neville é o mesmo. É o mesmo. O mesmo. É não ser bom o suficiente. Só que eu quero até ler esse direto do caderninho. Cadê a caneta? Pra eu acompanhar aqui, que eu tô até meio vesga já. Tanto que eu escrevi hoje, eu passei coisa limpa. O medo da Hermione é o mesmo do Neville, não ser boa o suficiente. Mas a dinâmica é diferente porque os dois são diferentes. A Hermione é uma people pleaser, é aquela agradadora de pessoas, né? E ela endeusa a Minerva como o ideal que ela tem que atingir, né? E eu queria fazer uma conjectura, eu vou explicar aqui a conjectura. Uma conjectura minha aqui do que eu acho que aconteceu na cena em que a Minerva dá o vira-tempo pra Hermione. A conjectura, ela é uma coisa que acontece muito, tipo assim... Eu já falei pra vocês que eu tenho um passado de ir pra igreja, estudar a Bíblia, isso aqui, era evangélica. A conjectura é, tipo assim, imaginar o que aconteceu em uma cena do texto, que não tá escrito no texto, mas que você acha que condiga com os personagens. Eu tô chamando de personagem aqui agora, né? Mas se eu tivesse na igreja, eu não tá chamando de personagem. Pessoa. Não, mas assim, com os personagens da história que tá sendo mostrada aqui nesse livro, né? E aí, essa é a conjectura. É você imaginar o que acontece sem divagar, sem falar, tipo assim, o negócio nada a ver com nada. Que aí já vira fanfic, né? E aí a fanfic da Bíblia se chama Crônicas de Nárnia. Amo! Não me batam, mas não sabia que eu amava fanfic! Caramba! Pois é uma grande fanfiqueira! Gente, se vocês já leram Crônicas de Nárnia, é uma grande fanfic da Bíblia Sagrada. Eu amo muito. Tudo bem, a minha conjectura aqui... Eu sou a Suzana. É de que a Hermione sempre teve esse medo de não ser boa o suficiente. A gente vê isso através dos livros, assim como a gente vê do Neville. E o bicho-papão dela só toma a forma da Minerva porque a forma mais recente... o bicho-papão da Hermione só toma a forma da Minerva porque o gatilho mais recente foi a entrega do vira-tempo. Eu fico imaginando que tipo de conversa que a Minerva teve. Eu imagino a Minerva falando pra Hermione assim, Hermione, isso aqui é um artefato mágico poderosíssimo que só os bruxos mais cuidadosos, inteligentes e sabe, tipo, é isso que a Andressa tá fazendo que sim da cabeça, que vocês estão vendo aqui. Ela tá colocando uma pressão enorme na Hermione ali, e a Hermione tá por fora plena. Por fora Temer. Desculpa, por fora Bolsonaro, né? Mas fora, tá lá, eu posso. Por dentro, sou capaz. Ela tá assim, ó, meu Deus. Ai, mano, eu todinha, o dia inteiro, todo dia. E é tipo assim, que tipo de expectativa ela colocou sobre a Hermione, sabe? Eu espero que você demonstre o melhor da casa Grifinória enquanto estiver usando isso. Você não vai contar pra ninguém, você vai fazer assim, assim, assado, e ela tá ali internalizando todas essas expectativas, né? Eu vou cumprir, porque eu sou boa o suficiente. Só que essa é a questão. A pessoa que tem muito medo de ser boa o suficiente, não é que ela vive o tempo todo pensando que ela não é boa o suficiente. Ela vive o tempo todo pensando que ela é. E aí, de vez em quando, faz assim, você não é. Você fala assim, cara, eu sou uma fraude. O que eu tô fazendo aqui? Eu não merecia isso, eu não merecia essa pessoa do meu lado. Vira um negócio assim, sabe? Então a Hermione, ela tava o tempo achando que eu sou boa o suficiente, eu sou boa o suficiente. De repente, pá, não, você não é. Sabe? Então é isso. O medo é o mesmo, a dinâmica é completamente diferente, ela mostra de um jeito completamente, ela demonstra de um jeito completamente diferente. A personificação do medo é completamente diferente, a gente sabe que as dinâmicas Minerva e Snape são de aula, né, e de pessoas são completamente diferentes, mas o medo ali é essencialmente o mesmo. E aí eu me senti aqui agora no holofote, eu quero falar um pouco aqui pra vocês, porque a Andressa sempre traz a história de que ela tem muitos irmãos e que, olha como eu moro na toca com os Weasley, meus irmãos. Eu quero dizer que... irmãos ou irmãos? Irmãos ou irmãos? É em português? Não. Não, é que é em francês. Não, é em português mesmo. Diga. É que a Hermione, ela já é essa pessoa people pleaser, e ela já é essa pessoa que ela tá tão focada em ser boa o suficiente, e o Neville também, porque os dois são filhos únicos. E o fardo de ser filha única, mano, eu te falo, porque assim, você fica pensando assim, eu tenho que ser muito boa, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer,
Porque se eu der errado, meu pai e minha mãe passaram por tudo que eles passaram por nada. Uhum. Sabe? Não é tipo assim, se eu cagar, tipo assim, até minha irmã tem minha irmã, sabe? Tipo assim, sabe? Eles que lutem. Eles que lutam. Não tem, mano, não tem. E eu te falo que, tipo assim, isso até hoje é uma questão pra mim que eu trato muito com terapia, assim, sabe? Eu, por exemplo, assim, tô morando fora hoje, sabe? Como que isso me afeta enquanto filha única? Saber que eu tô deixando meus pais sozinhos lá no Brasil, sabe? É muito forte isso. Enfim, meus pais não podem, eles não quiseram na época que poderiam, né? E hoje eles até queriam ter outro filho, mas não pode, porque eles chegaram, né, numa idade. Não podem, e tem só eu, e é isso, sabe? Tipo, deixei meu pai e a mãe sozinha lá, e aí fica esse fardo de eu tô aqui, então agora eu tenho que ser muito boa, eu tenho que conseguir, eu vim aqui pra fazer meu nome, agora eu tenho que fazer meu nome, sabe? Nossa, toda uma questão. E a Hermione tá nesse lugar aqui, sabe? Ela é a filha única, além de ser a filha única, ela é tipo assim, ela é bruxa, ela é especial, olha como, sabe? Tipo, nossa! E assim, a gente nem sabe se eles aprovam muito isso, porque eles são de uma profissão que é tipo saúde. Então é um negócio que tu vai pra universidade, aquele negócio que tu sabe que os pais eu li uma fanfic esses dias que foi um soco na boca, mano. Aí ela vai bruxa, vai pra escola de magia que ninguém sabe, ninguém viu. Porque todas as fanfics que eu leio, geralmente a Hermione tem um relacionamento muito bom com os pais dela. E nessa eu fiquei muito surpresa, porque de repente, tipo assim, a autora não te deu indício nenhum durante o texto. E eu tava lendo, de repente a Hermione esbarrou com os pais dela. E, não, vou contar um pouco sobre a fanfic, só pra vocês entenderem. Eu gosto muito de ler fanfic pós-guerra, tipo, após Segunda Guerra Bruxa. Geralmente, tipo assim, 10, 15 anos depois. E aí, nessa fanfic, na maioria dessas fanfics, apesar de no canon a autora falar que a Hermione conseguiu encontrar os pais dela na Austrália e reverter o feitiço, na maioria das fanfics ela não consegue. Porque é muito irreal isso. Sim. Que ela conseguiu encontrar os pais dela na Austrália, que era o tamanho, né? E que ela conseguiu reverter o feitiço. Mas enfim. E eu tava lendo a fanfic toda, partindo desse pressuposto que, ela não fala dos pais dela, ela não comenta. Eles são maravilhosos. Porque ela não conseguiu encontrar eles e ela não conseguiu reverter o feitiço. E muitas fanfics que eu leio também são, tipo assim, a jornada dela pra encontrar os pais e reverter o feitiço. Enfim. Nessa, a autora não deu indício nenhum. De repente, ela tava num restaurante, esperando pra ser atendida. Tipo, na fila, assim, do maitre, sabe? E aí ela escutou uma voz, que ela virou, era a mãe e o pai dela. E ela tinha devolvido as memórias deles, e eles estavam, tipo, normais, só que, tipo assim, eles eram muito escrotos com ela. Muito, tipo assim, ela tava toda, tipo assim... Não sei nem em inglês nem em português a palavra. Tipo, toda querendo agradar, toda querendo ser, tipo assim, perfeita. E eles faziam alguma coisa, tipo assim, falavam alguma coisa ofensiva. Ela pedia desculpa. Sabe? Tipo, muito, meu Deus do céu. E aí eu fiquei, tipo assim, cara, que take legal que essa autora teve no relacionamento dos três, sabe? É isso que eu fico pensando às vezes. Porque, assim, se ela não tem essa pressão toda nela, porque ela quer provar pra eles que esse universo também é bom, que essa vida separada que ela tem, a parte também vale a pena ela estudar ali. E não... Que vale a pena ela abandonar tudo que os pais dela conhecem, Exato. Né? Tipo, vai pro high school, vai pra universidade, faz aquele processo todo que todos os pais querem que os filhos fazem. E ela largou tudo, porque provavelmente ela estudava numa escola de trouxas, igual o Harry estudava. Largou a escola e foi pra essa outra escola que ninguém sabe. Eu já tinha lido sobre de que foi uma decisão deliberada da autora não mergulhar no relacionamento da Hermione com os pais dela, justamente porque ela queria dar mais atenção pra família do Rony do que pra família da Hermione. Inclusive, parece que tinha uns planos muito iniciais da autora de dar uma irmã mais nova, não bruxa pra Hermione, pra meio que refletir, tipo, espelhar, né, a história da Lina e da Petúnia, mas ela decidiu por não fazer isso, porque ela queria focar mais na família Weasley e não na família Granger. Mas eu fico mais intrigada ainda. A gente entrou numa discussão que nada a ver com o capítulo, mas eu tô achando muito legal. A questão de que ela apaga ela mesma nas memórias dos pais dela, sabe? E muita gente pode argumentar que não tinha outro jeito, ou... Tinha, sabe? Tinha outros jeitos, sim.
será se essa decisão, tipo assim, agora eu tô imaginando que, na minha cabeça, que agora o meu headcanon é de que o relacionamento deles era tóxico, sabe? Tipo, os pais dela eram tóxicos se com foi ela. a chance que ela Inconsciente dela de se livrar dessa toxicidade, sabe? E ao mesmo tempo ela não teve coragem de, tipo assim, sabe, falar assim, eu vou embora. Porque ela sabia que mesmo se ela fosse só embora... Não, porque assim, é fácil, se tu coloca na tua cabeça que tu tá fazendo pelo bem deles, é mais fácil. E aí, ao mesmo tempo, ela tá tipo isso, ela podia... Se fosse uma decisão consciente de vou me livrar deles, ela podia só, tipo assim, não, vou fugir com o Harry. Se os comensais vierem pegar, mas caguei, não, porque né? não é da coisa dela fazer um negócio desse. Ela ia se sentir culpada pra sempre. De ter, abandonei meus pais porque eu sou uma merda, porque, sei lá, mesmo que eles... Porque a gente sabe que ela quer agradar, né? Ela quer agradar. E aí, se de repente ela fala assim, não quero mais, eles que se danem pra lá... Eles que lutem. Não é da personalidade dela. Então, eu acho que é mais fácil ela acreditar que ela tá fazendo o bem. E aí, ela também sai, ao mesmo tempo, sai dessa vida, né? É mais em benefício próprio do que para o bem maior, por assim dizer, né? Só que não consciente. Muito interessante, que ela fica na minha mesa até assim. Você já tem duas. Que trabalhe. É tu mesmo que trabalha. Porque esse episódio vai ao ar só segunda-feira agora, eu já tô aqui quando ele manda de novo. Não, eu fiquei pensando nisso também. Tinha um aspecto, falando de relacionamentos abusivos com família, né? Tinha um aspecto do... Eu lembrei agora, você falando disso, do bicho-papão do Neville, que eu falei que meu headcanon é de que seria a Augusta, né, ou o tio Aug, e aí eu queria comentar... Você já assistiu ou leu Divergente? Já. Você assistiu ou leu? Eu assisti. Ai, que pena. Porque, assim, o primeiro filme ele já Tinha destoa... um livro lá na loja. Ele destoa muito já. Eu não vou indicar. Porque não é bom. Entendi. Eu gostei muito dos filmes. A trilogia... Não, mano, nossa, os filmes são horríveis. Assim, a trilogia é muito boa até o segundo livro. O terceiro livro, nosso negócio, tipo assim... Despirocou pra um lado que eu falei assim, o que é isso que tá acontecendo, sabe? Tipo, não, tá muito errado, não tem nada a ver. Verônica Roth, você me prometeu. Mas assim, tá, se eu vou fazer uma indicação aqui, mas eu não vou nem pôr essa no Instagram, não. Só o primeiro. Leia o primeiro livro. Não assista o primeiro filme. Agora indica as Crônicas de Nárnia. Então. A Deus já indicou o Boys, já indicou Crônicas de Nárnia. Ela faz as indicações dela. Adorei. Eu não vou indicar. Eu vou falar que se você tem curiosidade de ler a saga Divergente, leia só o primeiro livro e viva em paz com isso, tá? Porque você vai passar muita raiva se você ler o segundo e o terceiro. Mas dá pra ler e não continuar? Porque tem uns que não dá. Dá. Assim, eu já tinha ouvido falar que era muito ruim, aí eu de teimosa falei, é ruim, eu vou ler. Como assim, você ousa falar pra mim que é ruim? Eu falei assim, nossa, era ruim mesmo. Não, mas eu, na verdade, eu comecei a acompanhar a Divergente, a Hipster de novo. Tinha saído só o primeiro. E aí era uma época que eu era muito pobre mesmo, assim, quando eu tinha dinheiro pra comprar livro, nem nada. E aí, quando saiu o segundo, não tinha PDF, essas coisas, né? Tinha que comprar na livraria mesmo. Até sair PDF, todo mundo tinha me dado os spoilers. E aí, um amigo riquinho meu lá falou assim, eu li, mas é muito ruim, você quer o livro emprestado? Aí eu, pois eu quero. Aí eu peguei e era ruim mesmo. Mas não assim, era porque ele era ruim. Comecei a falar de Divergente aqui e não terminei, né? Divergente, né? Pra quem não leu leu o filme ou viu o livro. Pra quem não leu o livro ou não viu o filme, é aquelas novelinhas distópicas, young adults, blá blá blá. Tem as facções, são 5 facções, e tem uma facção lá que chama a Audácia, que é o equivalente da Grifinória. É a dos principais, é a que a menina vai parar, não sei o quê. Enfim, nessa Audácia lá tem várias coisas. Não sei como é que eu vou começar a explicar pra chegar nesse lugar que eu quero chegar. Tem várias coisas que acontecem. E todo mundo lá, tipo assim, luta contra os seus medos. Porque é tipo isso, tem que ser audacioso, né? Você tem seus medos, você tem que reconhecer que eles existem, que você é mais forte que eles. E aí tem um negócio lá, porque como é tipo distópico... como é tipo distópico... Mano, você seria aquelas... Deixa, senão eu vou ficar conversando com a Andressa aqui, vai ser podcast. Mas enfim... Tem como eu ia falar como é divergente, como é uma distopia futurista, tem uma máquina lá que você entra, você toma um soro lá e você vê os seus maiores medos.
E aí, cada pessoa lá tem uma quantidade específica de medos. E tem um personagem lá que o nome dele é 4. Justamente por isso, porque ele tem 4 medos. E 4 é tipo o menor número de medos que alguém já registrou no sistema, lá, alguma coisa assim. Então, tipo assim, ele é considerado o cara mais, entre aspas, corajoso, né? E aí ele é, obviamente, o interesse amoroso da menina principal, pororó. E aí, um dia ele leva ela dentro da simulação pra ela ver os 4 medos dele. E aí você vai, e eles vão, tipo assim, em ordem decrescente, né? O último medo é sempre o pior. E aí a história vai criando aquela sensação de que, nossa, vai ser um negócio muito bizarro, muito bizarro. Aí você vê o primeiro medo, o segundo medo, o terceiro medo. Quando você chega no quarto medo, tipo assim, ela mesma fica tipo, tá, Né? é o pai dele. Mentira. Só parado no meio da sala. E ele fica paralisado, assim, sabe? Tipo, porque o pai... Aí ela descobre que o pai dele... toda a história, O pai dele batia nele. Ah. E aí, tipo assim, o cara era muito foda, muito... se não tenho medo de nada, não sei o quê. Ele tinha medo do pai dele. E ela conhecia o pai dele, a menina. E ela aí falou assim, a gente nossa, volta pra primeira. eu nunca achei. E aí a gente volta, tipo assim... Não é o medo, não tem medo pior, medo melhor, medo justamente, menor, medo o medo maior. é o medo. O meu medo é meu medo, o seu medo é seu medo, sabe? Tipo, E aí eu queria trazer isso quando eu falei de que o medo do Neville poderia ser a Augusta, porque me trouxe muito essa vibe do 4, assim, sabe? Com Você o pai nunca dele. sabe, né, o que a pessoa tá passando. Ah, é? Ele apanhava do pai dele, tipo, o pai dele agredia ele. E aí, ele, obviamente, ele tem medo do pai dele. Trauma, e é um medo que ele não superou, mesmo depois de ele ter entrado na audácia. E aí, ele ficou com esse medo, tipo, pra sempre. Entre aspas, ele tem que lutar sempre com esses 4 meses quando ele entra na simulação lá. Interessante, eu acho, pelo menos. É, bastante. E aí, a gente falando desses relacionamentos, né, da Hermione com os pais dela e tal, me lembrou que eu esqueci essa parte que tava aqui. Mas tem coisa ainda, mano. Ainda do céu. Tem coisa, mano. Ainda falta esse aqui e esse aqui. Mano, vai dar 2 horas, Vai, gente. mano. Deixou eu falar do Snape. Isso é só um dos aspectos. Se você falar assim, ó. Já se não fazer um episódio só do Snape, 5 horas. 5 horas pra eu construir a timeline todinha. Ixi, não duvida de mim, não, quando eu tô falando. Não tô? Eu não tô duvidando. Porque a Andresa sabe das minhas capacidades. Eu trago a água. Lembra que lá no começo eu falei aquele negócio de que o Snape não era uma pessoa violenta fisicamente? É agora que eu vou trazer essa discussão aqui. Mas antes de tudo, eu quero trazer uma discussão de um outro negócio que chama... Essa eu coloquei o título de Fanon versus Canon. Ai, meu Deus. Eu acho que, tipo assim, quem não sabe o que é Fanon deve ter entendido já, né? O Canon é aquilo que tá nos livros, que é o cânone, né? E aí o Fanone, né? O Fanon é o que os fãs inventam na cabeça deles. E que o negócio... às vezes é... Não é nem isso. É tipo assim, a pessoa acredita que não, no livro tá assim. No livro entendi. é assim, eu lembro. E acontece muito com Harry Potter, porque Harry Potter é um livro infantil. Acho que uma grande maioria dos fãs leu enquanto era criança. Eu li, eu já tinha 15 anos, então assim... Igual o negócio da tia Guida, que tu achava que ela tinha Eu coloquei aqui, ó, exemplo, Jéssica e Andresa confundindo detalhes dos filmes com os detalhes dos livros. Eu achando que a tia Guida tinha saído voando, e eu jurando, eu tinha lido aquele capítulo na mesma semana. E eu voltei aqui e falei, gente, não, tá aqui no livro, ela voando sobre as chaminés. E era uma cena do filme, que eu não tinha visto faz muito tempo. E você também achando aquela hora que a gente já tinha falado do Lumos, porque o Harry usa Lumos no quarto dele. É verdade. E é do filme. E nem E aí os exemplos, um outro exemplo de Fanon que eu dei aqui é o Snape sendo padrinho do Draco. Tem gente que jura de pé junto que o Snape é padrinho do Draco. Tem nada a ver. E não é. Os únicos personagens que tem um padrinho definido né, em Harry Potter é o Harry, que tem o Sirius, e depois o Ted, que tem o Harry. Entendeu? Então, assim, o povo colocou tão na cabeça. E outro exemplo que eu dei aqui, muito bom, que a gente vai discutir mais pra frente, que é o mapa do maroto versus o mapa dos marotos. Que? Nenhum momento, nos 7 livros de Harry Potter, os marotos se chamam de marotos. A gente chama eles de marotos porque a gente achava que era o mapa dos marotos. Mas é o mapa do maroto. Tipo assim, a pessoa que está em posse do mapa é o maroto. Em momento nenhum os 4 se chamam de marotos. É verdade. E é um negócio que eu queria falar. O Fanon, ele se constrói em cima do Fanon. Então, tipo assim, eu falo que eles só se chamam de marotos. Aí eu juro que eu vi um dia que a Lilian falou assim, o Thiago é um maroto ridículo.
E eu tô jurando que eu li isso no livro, sabe? Sendo que ela nunca nem falou isso e muito menos chamou ele de maroto, porque eles nunca são chamados de marotos. Então o fandom vai se construindo em cima do fandom. E isso é um problema. Porque tem muita gente que não releu os livros e eles têm uma visão do Snape, por exemplo, do Snape, na cabeça deles, de quando eles leram, que eles tinham, sei lá, 8 anos de idade, e eles leram isso aqui, obviamente, com a cabecinha do Harry, que, nossa, o Snape ia matar o Trevor. Lógico. Olha que monstro. Lógico. Entendeu? E aí a pessoa não pega a porra do livro pra ler de novo. Enfim, era esse o problema, sabe? Eu queria que a gente separasse o fandom do canon. Eu sei que tem muita gente que quando relê fica surpreso porque a pessoa idolatrava o Lupin e fica surpreso com essa mesquinhez do Lupin. A gente vai Todo ver... mundo agora, até escutando o podcast, a gente vai ver né? cena após cena o Lupin sendo muito mesquinho. O Lupin não é um santo, sabe? Mas isso é o que faz ele legal. Você vê que ele é um cara de verdade, sabe? Então, assim... Eu só queria separar essa parte do fandom versus o canon, né? E tem um fandom muito grande que é isso. Nossa, que o Snape é uma pessoa violenta, perigosa de ficar perto de criança, sabe? Tipo, ele pode ser violento. Tem uma parte aqui do livro que fala a sua voz mais perigosa. Eu até marquei que eu ia te perguntar como seria. Agora, mandou o Snape com seu tom de voz mais perigoso. Não! Eu não sei fazer, gente. O Alan Rickman se revirando no túmulo. Agora! Eu achei muito engraçado esse tom de voz mais perigoso do Snape. Pois ele é muito perigoso. Um fandom muito grande é esse, de que o Snape é uma pessoa extremamente violenta, que bate, que chuta, que joga feitiço e não sei o quê. Não seria professor, né, gente? E assim, aí agora eu trouxe aqui, Tudo bem que junto o Dumbledore com não é isso, muito... junto com esse fandom versus eu trouxe o Minerva versus Snape, um comentário de comparação mesmo entre os dois. Porque o povo tem esse fandom de que o Snape é muito violento, e eu concordo que o Snape é... Antes de tudo, eu quero dizer que não é porque ele é violento. Ele é violento de forma verbal, que isso não é violência. Menor. Mas que violência física ele não comete contra os alunos. E a Minerva comete. Por mais que, tipo assim, as coisas que ele fala machucam muito, ele nunca levanta a mão contra um aluno. E ele é o professor, onde a gente pode ver que ele delega as punições mais justas, por assim dizer. Você vê, por exemplo, nesse mesmo livro, ele vai colocar o Rony o Rony dá uma resposta nele, muito bem merecida, inclusive. E ele vai pôr o Rony É nisso ou é no Câmara Secreta? Eu não sei. Eu sei que ele tem uma hora que ele coloca o Rony pra esfregar as comadres do hospital, que é aqueles pinicos de cama, sabe? Nem passou isso ainda. Então... É pra depois, não é no Prisioneiro também. Não é no Prisioneiro? É só porque eu lembro dessa cena muito específica do Rony esfregando as comadres do hospital. Enfim, ele manda os alunos cortar ingrediente de poção, ingrediente nojento de poção, sabe? Tipo, é umas detenção que, tipo assim, desrespeitou o professor. O professor era um lixo, desrespeitou o professor, deu uma resposta, foi pego no lugar onde não devia estar. Sim. É uma punição justa. Enquanto e útil. Enquanto a McGonagall, por exemplo, manda os alunos pra floresta proibida. Já falou isso, né? Ela tira 100 pontos de cada aluno da casa dela, porque eles estavam fora da cama. Isso tudo só em Pedra Filosofal. Em Pedra Filosofal a gente vê ela pegando o Draco pela orelha. Sim. Que é um negócio super, tipo assim, ano 1000, não sei nem que ano. Pegar a pessoa pela orelha, sabe? Não, assim, literalmente uma punição física mesmo, sabe? Catar o menino pela orelha. E outro, pior de tudo, o Draco tava certo. Eu odeio o Draco. O Draco tava certo. Nesse livro, Prisioneiro de Azkaban, a gente vai ver ela trancar o Neville pra fora do salão comunal, porque o Neville perdeu as senhas. Sendo que, tipo assim, toda a construção pra essa cena, porque já que a gente tá discutindo aqui a McGonagall, né? Olha a construção pra toda essa cena do Neville tá do lado de fora da... Eu tava olhando só gravando ainda. Imagina. Olha toda a construção da cena do Neville ficar trancado do lado de fora. O Sirius entrou no castelo. O Sirius é um assassino perigoso, sanguinário. Todo mundo acha isso, né? Ele entrou dentro do castelo. Ele chegou até a porta do salão comunal. Ele não conseguiu entrar. Aí... Depois ele consegue entrar com as senhas de um papel roubado. E que, né, eles acharam que era caído. Descobre que foi o papel que o Neville estava guardando. Ela pune o Neville não dando a senha pra ele. Ele tem que ficar do lado de fora esperando. Ou seja, se o assassino entrar lá de novo, ele pode... Ela tá colocando a vida do Neville em risco. Literalmente. E outra, sabe que a pior parte? O Neville não perdeu a lista. O bichito que roubou. De novo.
Mas assim, só pra dar um exemplo, sabe? Um comparativo de Minerva versus Snape, por exemplo, na questão de punir os alunos. No final de Prisioneiro de Azkaban, por exemplo, continuando aqui a thread do Snape não violento de forma física, né? No final de Prisioneiro de Azkaban, ele deixa muito claro que ele quer que o Sirius receba o beijo do Dementador. Sim. Ele não sabe, né, que desenvolveu toda aquela discussão. Ele chega lá na Casa dos Gritos, ele prende o Lupin sem machucar o Lupin. Ele prende o Lupin com umas cordas lá. Quando o Sirius está desacordado, em vez de ele levar os Sirius pros Dementadores, ele sabe onde os Dementadores estão, eles estão na floresta. Ele leva a ideia dele, né, até aconteceu o que aconteceu, é levar as crianças e os Sirius e o Lupin pro castelo, pro Dumbledore e o ministro autorizarem o beijo, e aí aconteceu o beijo do Dementador. Ou seja, tipo assim, até quando tem a oportunidade dele ser indiretamente, né, que não é nem ele que ia performar, né, o beijo nos Sirius, aí já entra um outro chip. Mano, tu sabia que o nome do chip Snape versus Sirius Black é Snack? Snack! Te juro! É Snack! Ai, não, parei pra pensar muito criativo. Enfim, não era nem ele que ia, tipo, sugar a alma do Sirius. Era um Dementador, mas ele não... Ele prefere... Porque na cabeça dele, né? Esse é o senso... Eu tô colocando entre aspas aqui, o senso de justiça do Snape, né? E em comparação nessa mesma cena aqui, a gente vê o Sirius e o Lupin querendo matar a sangue frio o Pedro na frente de 3 crianças. Pra vocês entenderem a diferença da violência física e da violência que eu tô falando. E eu notei aqui, as únicas vezes que a gente vê ele sendo violento fisicamente na saga, né? É naquele capítulo da pior memória do Snape, pior lembrança do Snape. Que é a força do ódio dominou ele. Que ele corta a bochecha do Tiago, mas ele corta a bochecha do Tiago depois dele ter sido emboscado pelos 4 marotos. Eu coloquei maroto aqui. Ela faz o fandom dela. Ele corta a bochecha do Tiago depois de já ter sido emboscado pelos 4 marotos, pendurado de cabeça pra baixo, engasgado com sabão. Ou seja, ele já tava numa posição que eu chamo isso aqui de legítima defesa. E isso também aconteceu, essa lembrança essa pior lembrança do Snape, que é a hora que ele chama a Lilian de sangue ruim, não sei o quê, foi depois da pegadinha, entre aspas, que o Tiago e o Sirius tinham usado contra ele. Essa é a primeira situação que a gente vê ele sendo fisicamente violento. Depois, quando ele usou a Avada pra matar o Dumbledore, a pedido do próprio Dumbledore, e lembrando que ele aceitou com relutância, que a gente vê lá naquele conto do príncipe lá, que ele discute com o Dumbledore e fica claro que ele não queria fazer isso, mesmo que o Dumbledore estivesse pedindo pra ele matar ele por misericórdia. Porque se ele deixasse qualquer outro dementador, qualquer outro comensal a matar, eles não iam ser tão piedosos, né? Era uma morte de misericórdia, mesmo assim o Snape não queria performar. E depois, quando ele usa o Sectum Sempra na batalha do Seth Potter. E aí ele arranca a orelha do Jorge. Lembrando que ele lançou esse feitiço contra um comensal que tava mirando uma Avada no Jorge. E não fosse por esse Sectum Sempra do Snape, ao invés de um gêmeo morto, ia ser os 2. Né? Então tem 2 circunstâncias aqui que eu anotei também. É que em Enigma do Príncipe ele dá tipo um tapa mágico na cara do Harry. Que ele joga um feitiço assim, o Harry fala que ele sentiu como se fosse um tapa na cara dele. Mas foi de longe que ele jogou o feitiço. Isso acontece depois da morte do Dumbledore. Quando o Harry é burro o suficiente pra sair correndo atrás do Snape num campo aberto. Do Snape do monte de comensal, inclusive. Harryzinho. E aí, se ele não fizesse nada, obviamente a lealdade dele ia ser questionada, né? Ele não prende o Harry e leva o Harry pro Voldemort, mesmo sabendo que é o Voldemort que tem que matar o Harry. Nesse momento que ele já sabia. E ele não faz isso. Porque o Dumbledore tinha instruído ele que o Harry tinha que morrer na hora certa e que ele só podia contar pro Harry que ele tinha que morrer na hora certa quando o Voldemort temesse pela vida da cobra dele. Ele sabia que não era essa hora. Então, nem prender o Harry, ele não prende. Ele fala assim, não, deixa ele que ele é do norte das trevas. Bora, só um tapinha não dói. E naquela cena do duelo dele com a McGonagall no Relíquias da Morte. Que diferente do filme também, que no filme ficou bem mais romantizado, né? Que no filme ele até derruba os Carol atrás dele. Ele só, tipo, luta com a McGonagall, mas ele não machuca ela. E, tipo assim, ele matou o Dumbledore. Se ele quisesse machucar ela, ele não podia ter machucado, né? Enfim, apesar de ele inventar muitos feitiços, inclusive o Sectum Sempra, né? A gente nunca vê nenhum personagem acusando ele de ser violento, né? Mesmo ele tendo motivo pra ser, eu pelo menos acho. O Sirius nem sabia que ele era um comensal, que me leva a crer que, então, ele nunca fez nada de muito excepcional dentro
do círculo dos comensais, né? O Karkaroff, lá em Cálice de Fogo, não acusa ele de nenhum crime violento específico. A Bellatrix, em Enigma do Príncipe, na verdade, acusa ele de não participar da ação deliberadamente. E é por isso que ela tá lá com a Narcisa, lá desconfiando, e que ela força ele a fazer o voto perpétuo. Porque ela tá desconfiando. A bicha é má, mas a bicha não é burra nem um pouco. Não. A bicha é muito da esperta. Então, assim... Colocou ele numa fria. Provavelmente ele achava que ele tava sendo uma pessoa justa. E tem aquela frase famosa dele, né? Que a vida não é justa. Na cabecinha doente dele, ele tava achando que ele tava sendo justo. Tipo, olha, eu não vou bater nesse menino, mas eu vou ser um filho da puta com ele. Olha, como eu sou justa, eu não bato em ninguém. Eu bato! Tipo isso, sabe? E tem um headcanon muito aceito, assim, no fandom do Snape, aquela, né? A presidente do fandom do Snape vai falar. De que o pai dele era violento com ele, com a mãe dele. Eu ia perguntar isso agora, será que Mas é um headcanon, assim... É um headcanon, assim... que eles tiram de uma frase daquele Conto do Príncipe, mas eu entendo que... Eu aceito esse headcanon como canon, e eu... Acho que condiz, porque o povo fala assim, se era verdade mesmo, por que o Snape não mostrou mais? Eu acho que ele não queria mostrar muita fragilidade dele, principalmente pro Harry, né? Naquele momento que ele tava mostrando as... Mano, eu acho que ele é. Ele Mentira! Ele é de 9 de janeiro. É capricorniano. Eu sabia. Mas tem uma cena que a Lilian pergunta, tipo assim, seus pais são bruxos também. Aí ele fala, minha mãe é, meu pai não. E aí ele fala alguma coisa do tipo assim... Ela fala assim, mas seu pai gosta de mágica? Aí ele fala, não, mas eu também não gosto de muita coisa. E aí o povo tira mais disso, sabe? Porque ele era uma criança de 9, 10 anos falando, né? E o povo tira desse negócio de que ele não gosta de muita coisa, de que, na verdade, ele agredia a Aileen por ela ser bruxa e, em consequência, o Snape por ser bruxo também. Também não duvido, né, homem? Na verdade, mano, assim, todo um headcanon que eu particularmente construí em relação à família dos Snape é de que a Aileen era uma bruxa, né? E de que ela nunca contou pro Tobias que ela era bruxa. Eita. E aí os dois, tipo assim, viviam um casamento mais ou menos infeliz ali, né? Sei lá, anos 50, 60, num bairro pobre de Londres. De Londres não, acho que eles... Cockworth fica, acho que pros lados de Manchester, que é também uma área mais de pobres, de operários e tal. E aí teve filho, Teve filho. E um dia o Snape demonstrou magia acidental. E aí foi quando o Tobias descobriu. Ele ficou muito bravo com a Aileen, mas ao mesmo tempo eles não separaram. E aí, ao mesmo tempo que o Tobias ficou muito bravo com a Aileen e, obviamente, com o Severo, por eles serem bruxos, né? A Aileen também ressentiu muito o Severo por causa disso. Porque foi por causa dele que o casamento dos dois começou a ruir. Só que, na verdade, ela não percebia que estava ruindo há muito tempo, né? Mas enfim, já é um headcanon todo meu aquela aqui. História de ter que colocar a culpa em alguma coisa. Pra não ter que assumir a culpa por você mesmo, né? Mas enfim, aí já é todo um headcanon meu aqui. Mas esse negócio do Snape, por exemplo, que eu trouxe toda essa análise aqui agora, e era uma análise só sobre essa parte aqui desse capítulo, desse livro específico, é que eu não acho que, tipo, ele tava certo, eu não acho que ele tinha direito de fazer o que ele fez, só que eu acho que ele, como sendo um dos personagens que a gente mais tem acesso ao background dele, tipo, a Minerva, eu acho que ela é uma personagem extremamente interessante, mas a gente não tem muita informação nos livros sobre ela. Então, assim, eu acho muito legal colocar, tipo, no microscópio, agora é microscópio mesmo, colocar no microscópio, assim, o personagem e observar cada açãozinha, cada passo, cada sala que ele entra, cada jeito que ele fala, porque eu acho que como a autora queria muito que tivesse essa reviravolta no último livro, de tipo, nossa, ele era bom o tempo todo, bem assim, né, irônico, mas ele era bom o tempo todo. Eu acho que foi um dos únicos personagens que ela não deixou buraco nenhum. O caminho todo ela foi, tipo, construindo muito bem construído, porque ela queria que essa reviravolta fizesse muito sentido. E eu acho que é por isso que é um dos personagens que é mais interessante de reler e de observar cada negocinho, né, que ele fala, que ele faz e aonde ele vai. E aí, com isso, né, concluo aqui concluo nada, que acho que tem um outro aqui ainda. Tem um outro, aí eu concluo. Vocês achou? 1h30 de podcast, concluo.
Aí pra concluir essa parte aqui, porque ainda tem partes, não, tem mais uma parte, mas pra concluir essa parte aqui, eu coloquei que reduzir o Snape a um bully de criancinhas é injusto, assim como reduzir o Neville ao cara que uma vez teve medo do Snape é injusto. Sim, o Snape eu concordo que ele praticou bullying com as crianças, só que o personagem foi muito mais do que isso, sabe? Ele teve uma importância pra saga e pro desenvolvimento de tudo muito maior do que só esse um erro que ele cometeu, sabe? Por isso que eu acho que eu gosto Neville tem medo do Snape. Tem. Mas não é o maior medo dele. E ele também não é só isso. Justamente. Era só isso mesmo que eu queria trazer com toda essa análise, meio que esse recorte que eu fiz aqui do Snape enquanto pessoa não eu segui. Por isso eu quis enfatizar, inclusive, a parte do não violento fisicamente. Porque eu acho que verbalmente ele é um dos professores, tirando, né, os que eram claramente comensais da morte ou Umbridge. Ele era um dos mais nojentos mesmo no falar, sabe? Sempre, nosso jeito dele falar com o Neville, que igual você falou, tipo, é de cortar o coração, sabe? É muito, muito pesado. Aí o último tópico que eu coloquei aqui é o a gente vê o que a gente quer ver, né, mana? Eu coloquei aqui porque o tópico, o capítulo encerra com aquela frase do Rony, né, óbvio. Vomitei. Encerra com aquela frase do Rony, né? Mas antes disso, tem uma frase da Lilar que me chamou muita atenção. A Lilar, ela fala assim... Eu imagino, por que será que o professor Lupin tem medo de bola de cristal? E aí eu coloquei assim, a Lilar vendo uma bola de cristal no bicho-papão do Lupin é o maior exemplo disso, a gente vê o que a gente quer ver. Porque ela tá tão fascinada com as aulas de adivinhação que o que é uma lua, ela vê como uma bola de cristal. Assim se encerra o capítulo, e isso corrobora com toda a minha análise aqui, né? Mesmo que a Lila visse o bicho-papão como uma lua, ela ainda poderia se perguntar, por que o professor Lupin tem medo da lua? A resposta é, ele não tem. O Lupin não tem medo da lua. Ele tem medo do que a lua representa. Uma transformação dolorosa que ele tem que suportar todos os meses, uma condição precária que ele não pode mudar, a segregação dele enquanto pessoa da sociedade, e por aí vai. Entendeu? O medo não é, o Neville tem medo do Snape. Não, é o medo de não ser bom o suficiente. A Hermione não tem medo da McGonagall, ela tem medo de não ser boa o suficiente. Assim como o Lupin não tem medo da lua. Ele tem medo de todo o simbolismo que ela carrega pra ele. Arrasou. Encerramos assim, então, a discussão desse capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E aí, de novo, o negócio que tu falaste rapidinho, só te cortando. Ali ela viu a lua, mas ela entendeu que era uma bola. E é tudo a ver com o que a gente falou nesse capítulo, né? A gente tá falando assim, tipo... Igual o Neville não ia matar o Trevo, mas tem muita gente que viu ali... O Snape não ia matar o Trevo, mas tem muita gente que viu, leu e falou, ele vai matar. Por que ele vai matar o Trevo? E não é isso. Não adianta, tipo, às vezes tu vê o que tu quer ver mesmo. E não é o que tá escrito ali. Tô pensando que agora eu fiz um podcast de 1h40 aqui, e às vezes é isso, né? A pessoa quer ver o Snape como simplesmente um vilão, e ela vai ver como simplesmente um vilão, e eu gastei saliva aqui à toa, né? Mas... É isso. Vou chegar lá no Além Vida e vou falar, eu fiz o meu trabalho. Mano, eu notei aqui, esqueci de falar também. Porque no começo a gente fala, né, que o Neville é o cara que matou a Nagini, né? E aí eu pensei, na hora que eu tava escrevendo, eu pensei numa fanfic, tipo assim, que ele chega no Além Vida e ele conta pro Snape. Sabe aquela cobrona malvadona que te matou? Sabe quem destruiu ela? Eu. Aí ele fala, não! Outra coisa que eu esqueci de falar, agora eu tô só com as coisas que eu esqueci de falar. Mano, tem um chip que eu shippo muito, que eu leio muito, eu acho muito interessante, que eu acho que eu nunca citei ele aqui no podcast. Já citei Hermione Carlinhos, já uns bem bizarros. Hermione Neville. Mentira! Mana, cada fique fofinha. E esse capítulo aqui tem uma coisa muito fofa. A gente falou de como a Hermione tá exausta, cansada, acabada. Ela ainda assim tira o tempo dela pra ajudar o Neville. É fofinho. E claro que, tipo, uma mulher pode, uma menina no caso aqui, né, pode simplesmente ajudar uma pessoa do sexo oposto só porque ela é amiga dele. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem direito de criar as fanfics. Eu tenho direito de fazer minha fanfic. E eu acho tão bonitinho esse negócio de, tipo, do Neville ser essa pessoa excluída do trio. E sempre que acontece alguma coisa, e alerta de spoiler dos próximos capítulos, a Hermione é excluída do trio. Então, assim, e aí vira uma dupla, né?
Então, assim, sei lá, eu acho E eu achei acho o Chip bonitinho a forma que ele vira pra ela e fala, me ajuda. Porque é isso, né, cara? É Hermione que fez essa cara. Eu acho muito bom. Agora sim, né? Acho que encerramos. Tem alguma coisa que você esqueceu de falar, mano? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Porque eu esqueci tanta coisa, eu tinha voltado as minhas anotações. Não tinha mais áudio. Só um momento aqui. Não, mano. Encerramos assim, então, a discussão do capítulo 7 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e voltamos semana que vem com a discussão do capítulo 8, a fuga da mulher gorda. Beijo! Que droga! A minha cara, É só bonitinha. Eu vi, você fez a cara que eu falei, cara. Enfim, beijo! Tchau! Ai, ai.